Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 341. Nem os pássaros podem voar. Roja pulou e assim que chegou ao chão, uma leve luz branca brilhou em Senmaboroshi. Não era gelo. Era frieza, pura frieza. A frieza se espalhava em todas as direções, onde quer que fosse, a terra congelaria. Se você quebrar o solo, poderá ver que não foi apenas a camada superior da terra que estava congelada, mas cada pedaço de areia congelou. Explodido, Roja olhou para a Barba Branca e acenou com a espada, e uma onda de Heihatsui rompeu de Senmaboroshi. Uau, uau, uau. Sob este ataque, a terra na frente de Roja se abriu e uma enorme flor de gelo condensou-se no chão movendo-se em direção à Barba Branca. Barba Branca já lançou seu Oshoku quando viu os ataques de Roja. Ele não pôde deixar de sair do chão. Ele pulou e deu um soco no chão. Quase assim que ele pulou, a terra sob seus pés congelou e uma enorme flor de gelo floresceu, transformando toda a área ao redor deles em um mundo de gelo. Estrondo. O soco do Barba Branca atingiu a flor de gelo e tentou destruí-la. Neste momento, Roja levantou a espada mais uma vez. Yoten acaso. Uau, uau, uau. Um buraco apareceu mais uma vez nas nuvens e muitos flocos de neve caíram diretamente sobre Barba Branca. Depois que Barba Branca deu um soco no chão, ele segurou seu bisento e atacou o céu. Uau! Este ataque pareceu rasgar o vazio, rachaduras se espalharam em todas as direções bloqueando os flocos de neve. Mas havia muitos deles. Embora Barba Branca tenha esmagado uma camada, os flocos de neve continuaram caindo, e Barba Branca só conseguiu resistir ao uso de seu bisento. O que é ainda mais assustador é que com o Double Bankai, o gelo não controlava apenas o ambiente. Daiguren Yorimaru controla o gelo ao seu redor enquanto Aka no Togami baixa a temperatura que o fez, então tudo vira gelo, as duas habilidades se complementam. Se Roja quisesse, ele poderia fazer a temperatura na sede cair até o zero absoluto. Então, de certa forma, sua habilidade Ice é muito mais forte que suas chamas. Está tão frio. Retiro. Os piratas e fuzileiros navais que estavam perto de Roja e Barba Branca recuaram rapidamente ao sentirem o frio. 10 graus negativos, 50 graus negativos, 100 graus negativos, a temperatura no local onde Barba Branca e Roja lutavam caiu drasticamente. A princípio, Barba Branca não percebeu, mas quando percebeu, seu corpo estava coberto por uma camada de gelo. Barba Branca não hesitou em usar o Busoshoku aqui para resistir ao frio, mas mesmo assim, seu corpo estava sendo corroído pelo frio. Gurararara está um pouco frio, estava tão quente da última vez, mas agora está tão frio, não é muito divertido lutar com você, garotinho. Barba Branca respirou fundo e sentiu o frio no ar enquanto seus pulmões estavam prestes a congelar. Ele sabia que se isso continuasse, ele certamente morreria, então correu diretamente em direção a Roja. Antes de sua arma cair, ela estava congelada, mas o vazio parecia distorcido devido ao seu poder. Mas diante do ataque do Barba Branca, Roja não recuou. Em vez disso, ele atacou de volta. Pegue isso. O ataque do Barba Branca foi coberto por seus poderes de choque. Ele tentou esmagar Roja diretamente. A espada de Roja foi coberta enquanto usava o poder do espadachim mais forte do mundo, Jin. A espada de Roja colidiu com a arma do Barba Branca. Neste momento, o tempo pareceu parar por um momento. Sob o olhar de inúmeras pessoas, a espada de Roja quebrou a arma do Barba Branca e o choque que a acompanhou. Estrondo. Barba Branca segurou metade de seu bisento enquanto a outra metade caiu no chão. A terra sob os pés de Roja distorceu e desabou. Inúmeras rochas se espalharam pelos arredores. Um enorme buraco apareceu onde Roja estava. A espada de Roja quase decapitou Barba Branca e o ataque de Barba Branca esmagou a terra sob os pés de Roja. O silêncio se espalhou por todo o campo de batalha. Uma boa chance. Marvo viu essa cena e reagiu rapidamente. Seus olhos brilharam, e sem escapar do ataque de Aokiji, ele se transformou diretamente em uma fênix e voou em direção ao stand. Ele pode ter sucesso? Inúmeras pessoas viram isso e ficaram nervosas. Enquanto Roja e Barba Branca lutavam, pode haver uma chance de salvar Ace. Mas quando Marco voou sobre a área onde Roja e Barba Branca lutaram, algo assustador aconteceu. Silêncio. Eles viram Marco em sua forma de fênix transformado em gelo e as chamas azuis ao seu redor se extinguiram. Marco ficou chocado. Embora soubesse que aquele lugar era frio, ele não imaginava que fosse tão frio. Neste momento, ele não poderá voltar. Como ele estava congelado em seu estado no lugar frio, ele não terá chance de recuar. Todos ficaram em silêncio testemunhando isso. Inúmeras pessoas olharam para a área coberta de gelo que nem mesmo o Fênix Marco conseguiu atravessar. Quer fossem piratas ou fuzileiros navais, eles não conseguiam evitar lembrar as palavras de Roja. Nem mesmo os pássaros seriam capazes de voar. Quem pode realmente chegar ao stand assim? Neste momento, o chão estava mais uma vez coberto de gelo como se estivesse se recuperando. Ainda faltam minutos. Roja ficou em cima do gelo, enquanto segurava sua espada sem sequer um arranhão no corpo enquanto dizia fracamente. Capítulo 342, executado. Barba Branca já levou seu Busoshoku ao limite, mas mesmo assim, seu corpo ainda estava coberto por uma camada de gelo como se ele fosse um boneco de neve. O frio se infiltrava em seu corpo enquanto ignorava suas defesas. Se não fosse seu poder máximo, ele não teria sido capaz de resistir a esse tipo de poder. Você deve saber que até mesmo Marco em sua forma de fênix se transformou em gelo ao entrar nesta área. Todo lugar estava congelado e nenhuma forma de vida comum poderia viver neste tipo de ambiente.
Toda a área estava coberta de gelo como se fosse uma era glacial. 7 minutos. O rosto do Barba Branca afundou. Após um suspiro, ele jogou fora a metade restante do seu bisento e agarrou o ar com as mãos. Uau! O vazio rachou e toda a sede pareceu tremer. Inúmeras pessoas não conseguiam nem se levantar. Pegue isso. Barba Branca bateu com o punho diretamente em Roja. Uau! Uau! A terra congelada quebrou e se transformou em um abismo sem fundo que se espalhava por todo o caminho em direção a Roja. Os olhos de Roja eram indiferentes. Ele acenou com a espada com as costas da mão e de repente Ice levantou-se e bloqueou o ataque. Uau! Apesar do poder do Barba Branca, o gelo quebrou ao bloquear seu ataque. À medida que se despedaçavam, transformaram-se em incontáveis espinhos brancos movendo-se em direção à Barba Branca. Este não era o gelo de Aokiji, mas era o gelo com temperatura zero absoluta. Mesmo que Akainu estivesse aqui, ele ficaria gravemente ferido se fosse atacado assim. Barba Branca tentou ir direto para o stand, porém, sendo bloqueado por Roja, ele só conseguiu ficar e lutar. Ele sabia que o poder do gelo de Roja não era comparável ao de Aokiji. 7 minutos, 6 minutos, 5 minutos. Barba Branca continuou a atacar, mas foi parado por Roja e não conseguiu dar um passo em direção ao stand. Além dele, os piratas e Sabó com seu esquadrão também tentaram entrar, mas foram impedidos pelo frio e só conseguiram recuar. Vista aproveitou a oportunidade e enviou um ataque de espada em direção a Roja, mas foi bloqueado pela parede de gelo que Roja fez. Ninguém poderia passar por Roja e chegar ao stand. A atmosfera no campo de batalha tornou-se mortal. Se você tentar ouvir sons, só poderá ouvir uivos desesperados. Roja, no stand de execução, Garp, que estava com Ace, olhou para seu próprio poder e para o poder de Roja com emoções complexas. Ace estava desesperado enquanto observava a Barba Branca atacando sob o stand repetidas vezes, mas foi bloqueado repetidas vezes por Roja. Eu não esperava que você fosse mais determinado do que Garp. Sengoku estava suprimindo os piratas quando se virou para Roja e não pôde deixar de suspirar. Roja disse antes que iria guardar a arquibancada e ninguém poderia passar por ele. Sengoku estava preocupado que Roja fizesse algo contra os fuzileiros navais pelo bem de Garp. Se isso acontecesse, não apenas a posição dos fuzileiros navais na opinião das pessoas seria prejudicada, mas o governo mundial e os 5 anciãos teriam uma desculpa para se livrar de Roja. Esse cara pode tomar tal decisão pela justiça? Akainu, que sempre suspeitou de Roja, olhou para ele. Ninguém sabe o que acontecerá no último momento. 3 minutos, 2 minutos no final, resta apenas 1 minuto. Os 2 algozes já estavam no stand prontos para executar Ace. Todos, até Garp que estava ao lado de Roja, olharam para isso. Ele teve vontade de gritar várias vezes, mas cerrou os dentes e aguentou. É inútil. É apenas um stand. Você acha que não posso fazer nada para impedir que isso aconteça? Barba Branca olhou para Roja e depois para o stand. Ele respirou fundo e rugiu ao pisar no chão. O poder do terremoto irrompeu. Ele não mirou mais em Roja, mas tentou destruir o stand diretamente. Neste momento, Roja caminhou em direção à arquibancada e congelou-a por baixo. O gelo anulou o ataque do Barba Branca. Esta execução você não pode pará-la. Estrondo. Barba Branca lançou seu Aoshoku tentando fazer os 2 algozes desmaiar, mas Roja lançou sua Heiatsu e forçou o Aoshoku de Barba Branca a recuar. Uau! Os 2 Aoshokus colidiram, fazendo o céu se dividir em 2 partes separadas, mas os algozes atrás de Roja não foram afetados. 10 minutos inteiros ninguém conseguiu chegar ao stand. Firefish Ace vai morrer? Quer fossem piratas, fuzileiros navais ou pessoas assistindo à transmissão, todos estavam olhando para o que iria acontecer. Eles não estavam olhando exatamente para o stand, mas para Barba Branca. Barba Branca rugiu loucamente e avançou, enquanto todos os piratas fizeram a mesma coisa. Eles nem estavam prestando atenção em Aokiji e nos outros. Mas Roja acenou com a espada e da terra, uma espessa parede de gelo emergiu na frente deles. Neste momento, inúmeros olhos se concentraram no stand de execução. As testas dos algozes estavam cheias de suor frio, mas eles respiraram fundo e prepararam as lanças nas mãos. Ace fechou os olhos e Garp também fechou os olhos. Depois de bloquear todos, Roja também olhou para o stand enquanto murmurava algo, e uma expressão de alívio apareceu em seus olhos. Está na hora. Uau! Sob o olhar atento de inúmeras pessoas, as 2 lanças moveram-se em direção a Ace. Quase nesse momento, algo parecido com uma bolha apareceu ao redor da arquibancada por um breve momento. Sala. Desabafo. Roja olhou para o stand e um sorriso apareceu no canto de sua boca, como se ele tivesse tudo em suas mãos. Isto estava sendo observado por pessoas de todo o mundo. Os fuzileiros navais devem vencer para mostrar seu poder. Para fazer isso, Ace deve morrer, mas neste caso ele consegue, então ele pareceu morrer. No stand, Garp de repente abriu os olhos e uma luz fraca brilhou neles. Acontece que sim. Quase ninguém se importou que Ace se mexesse um pouco quando estava sendo executado. Ninguém se importou com a coisa que apareceu de repente por um momento. Além de Barba Branca, Garp, Sengoku e assim por diante, todos os outros apenas viram que as 2 lanças chegaram ao peito de Ace. A execução acabou. Capítulo 343. A guerra não acabou. Voltando um pouco, 3 dias antes da guerra, em uma sala silenciosa e escondida dentro do quartel-general, Roja estava ao lado de uma janela, olhando para o posto de execução à distância. Quando chegar a hora da execução, substitua Ace pela sua habilidade. Esta é a sua missão. Trafalgar ficou atrás de Roja enquanto seus olhos brilhavam. Ele olhou para o prisioneiro à sua frente que parecia Ace, depois olhou para Roja, respirou fundo e disse: fazendo isso para enganar o mundo inteiro? Isso é típico de você. Mas minha habilidade pode enganar todos que estão assistindo. Mas e o Sengoku? Será difícil enganá-lo. Sengoku,
Roja riu e disse zombeteiramente, por que preciso enganá-lo? Deixe saber. As do punho de fogo. Ele está morto? Mesmo Barba Branca não foi capaz de salvar Ace. Os piratas malvados deveriam morrer. A marinha vai vencer. A justiça vencerá. Muitas pessoas que assistiram à execução ficaram cheias de alegria enquanto aplaudiam. Eles pareciam ver o dia em que os piratas seriam completamente destruídos. A luz destruirá a escuridão. Claro, a guerra ainda não terminou. O som abalou todo o campo de batalha, enquanto incontáveis piratas ficaram atordoados e olharam para isso com os olhos arregalados. Marco ficou congelado e mal se recuperou ao ver Ace ser executado. Ele ficou atordoado em seu lugar enquanto seus olhos estavam bem abertos. Na história original, Law poderia trocar de lugar com outro sob os olhos de Doflamingo sem que ele percebesse. Os capitães do Barba Branca não eram melhores no uso de Kimbushoku aqui do que Doflamingo. Muito poucos conseguiram ver através disso. Como Law esperava, sua habilidade enganou a maioria das pessoas, mas Sengoku e Garp não se deixaram enganar. Droga! Sengoku olhou para o stand e Ace em cima dele e gritou. Ele sabia o que aconteceu. Embora ele parecesse com Ace, era outra pessoa. Se não fosse uma execução pública, ele cortaria a cabeça de Roja e a chutaria. Sengoku rangeu os dentes e um vão azul apareceu em sua testa. No entanto, Roja olhou para ele claramente. Seus olhos diziam vagarosamente, Firefish Ace é Def? Ele não está. Sengoku cerrou os punhos e os afrouxou por um tempo. Ele respirou fundo e gritou. As do punho de fogo está morto. Destrua os piratas do Barba Branca. Sengoku sabia que aquele Ace era apenas um substituto, mas aos olhos do público ele não pode dizer isso. Então ele poderia simplesmente dizer que está morto. Não importava se isso era verdade ou não. Os piratas do Barba Branca não podiam correr em direção ao stand enquanto Roja o guardava desde o início. A execução terminou e Firefish Ace está morto. Isso é o suficiente. Com o rugido de Sengoku, todos os fuzileiros navais aplaudiram e seu ímpeto aumentou quando começaram a matar piratas loucamente. Do outro lado, a mão de Barba Branca afrouxou um pouco quando ele olhou para Roja na frente dele e disse enquanto seus olhos brilhavam, Roja. Seu pequeno, Roja olhou fracamente para ele e gentilmente levantou seu Senmaboroshi e disse, a guerra ainda não acabou. Sim, a guerra não acabou. Os olhos do Barba Branca brilharam quando ele olhou para trás e disse, Marco. Josu, leve todos e recue. Barba Branca não disse que Ace não estava morto. Esta é a maneira de Roja fazer as coisas e ele não podia dizer nada sobre isso. Todos os piratas do Barba Branca ficaram tristes porque não podiam fazer nada. Quando Barba Branca rugiu, os piratas se levantaram novamente e gritaram diretamente de raiva. Oyagi, fuzileiros navais desagradáveis, quero que vocês morram sem um cemitério. Destrua os fuzileiros navais. Vingue-as. Inúmeras vozes furiosas soaram. Até Marco e Josu gritavam. Barba Branca estreitou os olhos e gritou, todos vocês. Você quer desobedecer às ordens do seu capitão? Quando a voz caiu, Barba Branca bateu o pé no chão e o choque estourou. Toda a sede tremeu e quebrou no meio. Eu sou da velha geração. Não poderei acompanhá-los nesta nova geração, então vá agora, filhos. Barba Branca lançou seu Aoshoku e a terra surgiu abaixo dele. Sua aparência atual era a de um verdadeiro rei. Oyagi, não atrapalhe minha luta. Seus filhos estúpidos. Barba Branca estava cheio de espírito de luta enquanto olhava para Roja à sua frente. Só porque Ace estava no stand, ele não deu tudo de si anteriormente. Mas agora não há nada que o impeça. Assim como Barba Branca, Roja também estava suprimindo seu poder por causa dos fuzileiros navais ao seu redor. Todos recuam, quanto mais longe, melhor. Roja gritou para os fuzileiros navais que já estavam longe. Ele segurou sua espada e enfrentou Barba Branca. Tanta arrogância. Você acha que poderia me vencer? Barba Branca rugiu e se moveu. Desta vez, ele usou diretamente a habilidade da fruta até o limite e socou Roja. Este é um soco com força total do Barba Branca. O poder contido naquele soco poderia facilmente destruir todo o quartel-general se tocasse o chão. A batalha final começa agora. Capítulo 344. Kaido chega. Cena em ouro. Muitos enormes pilares de gelo apareceram e se moveram em direção a Barba Branca, congelando-o. Barba Branca usou sua habilidade Fruit para quebrar o gelo ao seu redor e saiu. Uau! Sob seu soco, os pilares de gelo quebraram e depois se despedaçaram junto com a terra abaixo em um instante. E o poder por trás do soco continuou em direção a Roja. Itoril, mundo congelado. Roja se moveu no gelo enquanto segurava sua espada e condensava o poder do gelo ao redor dela. Em seguida, acenou para Barba Branca à distância. Este ataque pareceu congelar o vazio causando ondulações no ar, e mesmo que fosse Akainu enfrentando isso, ele não seria capaz de resistir. Pegue isso. Diante do ataque de Roja, Barba Branca não se esquivou pois era impossível desviar. O ataque não foi apenas um ataque em linha, mas parecia que poderia envolver o mundo inteiro. Ele socou diretamente usando aqui sua habilidade de frutas. Estrondo. O golpe de espada e o choque colidiram, o que pareceu dividir todo o quartel-general em dois. Sob esse poder, os fuzileiros navais não conseguiam se levantar, pois recuavam continuamente e agarravam as coisas ao seu redor para não caírem. Apenas as duas potências podiam ser vistas no campo, cada uma ocupando uma metade. Uau! Sob o olhar de inúmeras pessoas, o gelo de Roja finalmente rompeu o ataque do Barba Branca e se espalhou em direção ao Barba Branca, congelando tudo em seu caminho. Tudo estava congelado, incluindo Barba Branca. Este é o poder do fuzileiro naval mais forte? Ao olhar para esta cena, todos ficaram chocados. Neste momento, as pessoas sentiram que Roja era mais forte que Barba Branca. O Barba Branca neste momento tinha o poder do seu auge, ou ainda mais forte ao pegar a coisa naquela garrafa. Mas mesmo assim não foi o suficiente para enfrentar Roja usando o Bankai duplo. Uau!
Barba Branca congelou enquanto uma rachadura apareceu no meio do gelo ao seu redor. À medida que a rachadura se espalhou, o gelo quebrou e o Barba Branca saiu. Se ele não fosse mais forte agora, não teria sido capaz de quebrar o gelo. Mas mesmo que ele explodisse, o frio já invadiu seu corpo, e grande parte de seus músculos estavam congelados, até seu sangue quase congelou. Se fosse uma pessoa comum, ele não teria capacidade de se mover nem um pouco. Barba Branca conhecia melhor do que ninguém sua força atual. Ele era mais forte que seu pico. Ele já era o homem mais forte vivo quando estava no auge e apenas Garp, Sengoku, Roger poderiam lutar com ele, e eles não serão seus oponentes mesmo assim. Mas agora ele era mais forte que seu auge e Roger ainda conseguia suprimi-lo. Encontrar um oponente como Roger fez seu espírito de luta acender. Ele não sentia esse tipo de excitação há muito tempo. Barba Branca correu para Roger novamente. Estrondo. Outro confronto entre os dois fez com que a terra que se regenerou usando o poder de Roger entrasse em colapso novamente. Toda a sede tremeu e finalmente não aguentou mais esse tipo de força e começou a desabar. Além da luta de Roger e Barba Branca, Sengoku, Aokiji e os outros estavam perseguindo os piratas que estavam recuando. Embora Sengoku e os outros os perseguissem, eles conseguiram escapar sem muita dificuldade. A guerra já mudou de uma operação de resgate para uma perseguição de aniquilação por parte dos fuzileiros navais. Aokiji congelou o mar para que os piratas não pudessem sair de barco. Sob a perseguição dos fuzileiros navais, os piratas continuaram a cair. Esta guerra foi cheia de vitórias e derrotas. Mas de repente, os fuzileiros navais olhando para o mar congelado congelaram ao ver algo e seus rostos mudaram. O rosto de Aokiji olhou seriamente para o mar e disse: Ararara, ele está aqui? Eles não foram bloqueados pelos piratas de Akagami? Por que eles estão aqui? O rosto de Akainu estava um pouco feio, pois ele não conseguiu evitar o ataque por um curto período. Nesse momento, através da transmissão, as pessoas começaram a olhar para longe. Eles viram uma figura negra pisando no gelo feito por Aokiji e se movendo em direção ao quartel-general. Um repórter que assistia a isso escrevia constantemente, mas de repente, ao ver isso, a caneta caiu no chão e o suor frio cobriu sua testa enquanto sua mão tremia. Isso é, os piratas bestas? Os piratas bestas apareceram no campo de batalha. Uma figura enorme estava se movendo no gelo em direção a Roger e deu um soco nele. Estrondo. Roger, que estava bloqueando o ataque do Barba Branca, viu isso e bloqueou o soco de Kaido também, mas recuou alguns passos antes de pousar suavemente. Kaido está aqui. Barba Branca parecia irritado quando Kaido atacou Roger. Seu rosto afundou ligeiramente e ele olhou para Kaido. O que você está fazendo, interferindo na minha batalha? Ele não era páreo para Roger, mas era problema dele. Ele estava gostando da última luta, mas Kaido veio estragar tudo. Ele não aguentava isso. Diante do grito furioso de Barba Branca, Kaido não respondeu e atacou Barba Branca também. O rosto do Barba Branca afundou ainda mais quando ele deu um soco em Kaido também. Esta não é uma escolha que você pode fazer, Barba Branca. Depois que Kaido foi mandado de volta pelo soco do Barba Branca, ele deu um sorriso malicioso e disse: Não quero brigar com você. Só vim aqui para destruir os mais fortes. Depois que sua voz caiu, Kaido pisou no chão que estalou sob seus pés e deu um soco em Barba Branca. Ninguém sabia o que Kaido estava pensando. Ele foi sozinho lutar com o Yonko e também foi sozinho contra todos os fuzileiros navais. Portanto, não é incomum ele fazer algo maluco. Ele só queria lutar. Isto é o que o deixa com medo. Ele era uma existência que nunca deveria ser provocada. No momento em que a guerra estava prestes a terminar, a aparência de Kaido mudou novamente o fluxo. Capítulo 345. Akagami chega. Assim que Kaido entrou na luta, sem esperar muito, outro grupo de piratas chegou. Muitas pessoas olharam para isso, especialmente os piratas do Barba Branca. Aquele que se movia em direção a eles era Barba Negra, Teas. Ensinar. Olá, Zihaaha, interessante, muito interessante, vou me divertir hoje. Barba Negra pegou seu grupo e avançou enquanto abria as mãos e ria. Depois que Kaido se juntou à batalha, ele finalmente decidiu arriscar. Ensinar. Barba Branca se virou olhando para Barba Negra à distância. Sua raiva aumentou ainda mais do que quando Kaido interferiu em sua luta. Se ele estivesse lutando contra Roger e Kaido, Barba Branca apenas revelaria seu espírito de luta, mas enfrentando Barba Negra, ele estava cheio de intenção assassina. A intenção de matar alcançou o céu. Zihaaha, Oyaji, quanto tempo esse estado em que você está pode durar? Você tem tanto poder de repente que não há chance de que isso não tenha um efeito colateral. Tenho respeitado e adorado sinceramente, mas você está velho e hoje não tem mais chance de sair vivo. Que tal eu te dar o último golpe? Barba Negra olhou para Barba Branca enquanto ria. Desgraçado. Barba Branca olhou para ele e de repente cerrou o punho e deu um soco em sua direção. Roger não impediu nem Kaido. A coisa sobre o Barba Negra, Kaido ouviu falar, mas parecia ridículo para ele porque se isso acontecesse com ele, e o Barba Negra escapasse para o fim do mundo, ele ainda o mataria. Mesmo seus subordinados não são disciplinados, realmente não é do seu feitio, velho Barba Branca. Kaido bofou. Estrondo. O soco do Barba Branca criou diretamente uma onda de choque que se moveu em direção ao Barba Negra sem parar em nada na frente dele. Não é bom. Capitão. Os tripulantes dos piratas do Barba Negra olharam horrorizados para isso e seus rostos mudaram. Os olhos de Barba Negra brilharam quando ele não hesitou em recuar. Mas desta vez, o poder do Barba Branca excedeu seu poder máximo. Este soco atingiu a tripulação do Barba Negra, e cada um deles cuspiu sangue da boca. Até o próprio Barba Negra, que tentou resistir com tudo que conseguiu usando a fruta das trevas, tinha um traço de sangue na boca. Sob esse soco, mesmo estando a alguma distância de Barba Branca, todos os membros da tripulação do Barba Negra, incluindo o capitão, ficaram feridos.
Quando Barba Branca e Roja lutaram, eles não conseguiram avaliar o quão fortes eles eram, mas quando ele atacou Barba Negra com apenas um golpe, sua força foi revelada. Até mesmo Barba Negra ficou chocado porque de longe ele podia ver que Roja bloqueava todos os ataques de Barba Branca, ele tinha a ilusão de que Barba Branca não era forte. Agora que ele testou seu poder, percebeu o quão ultrajante ele era. Roja bloqueou os ataques de Barba Branca não porque Barba Branca era fraco. Em vez disso foi porque Roja era forte. Ensinar. Só você não vou chamar de filho. Você matou seu companheiro. Você matou Tati, por isso eu vou matar você. Barba Branca olhou para Barba Negra e correu em sua direção. Mas Kaido estava um pouco impaciente. Ele se moveu em direção a Barba Branca e rugiu. Isso é muito lento. Barba Branca, você vai morrer. Afastar. O soco furioso do Barba Branca explodiu e Kaido usou seu Busoshoku ao limite e revidou. Desta vez, Kaido foi forçado a recuar 10 passos, mas Barba Branca foi detido. Ei, eu digo muito. Você acha que sou invisível, ou algo assim? Roja segurou Senmaboroshi na mão e ficou em seu lugar casualmente. Sua expressão mudou para uma expressão simples quando ele olhou para Barba Branca, Kaido e Teash. Este é o quartel-general da Marinha. Você realmente acha que pode fazer o que quiser aqui? As palavras de Roja percorreram o campo de batalha, fazendo com que inúmeras pessoas tremessem ao sentirem algo inexplicável em seus corações. Deixar os piratas lutarem no quartel-general, mesmo que no final vencessem ainda seria um fracasso, eles não conseguiriam impedir os piratas de lutar em sua base na frente do mundo inteiro. Os fuzileiros navais não podem impedir os piratas. Como podem defender a justiça? Com os piratas aqui, sem mencionar o Barba Negra, Kaido e Barba Branca eram oponentes absolutamente terríveis que não podem ser detidos facilmente. Se houvesse alguém que pudesse realmente detê-los, então deveria ser Roja. Barba Branca, Kaido, Barba Negra. Inúmeros fuzileiros navais estavam nervosos. Roja já havia lidado com Barba Branca antes e todos estavam convencidos de que Roja era o mais forte, pois ele o suprimiu completamente. Mas agora Kaido juntou-se assim como Barba Negra. A marinha reunindo todos os seus poderes só poderia suprimir Barba Branca e sua tripulação. Mas lidar com Barba Branca, Kaido e Barba Negra seria muito difícil. Inúmeras pessoas estavam ansiosas e preocupadas. O campo de batalha foi mais uma vez aceso. Todos mais uma vez viram pessoas no gelo se movendo em direção ao campo de batalha. E essa pessoa era Kagami Shanks. Os piratas de Akagami chegaram. Neste ponto, os três saíram da casa de Yonko e Barba Negra apareceu aqui. O quartel-general da Marinha Marineford estava prestes a ser completamente destruído, ou pelo menos a maioria das pessoas. Neste momento Sengoku, Akainu e os outros pararam de se mover e seus rostos ficaram feios. Se a vinda de Kaido era esperada e eles pudessem lidar com isso, a aparição de Shanks os fez perder completamente o controle sobre a guerra. Sem contar as 4 pessoas, Shanks, Barba Branca, Barba Negra e Kaido, as pessoas que vêm com eles tornariam um pouco difícil o confronto dos fuzileiros navais. Mesmo que Roja esteja lá, parece que a situação estava fora de controle. Mesmo que a habilidade de Roja fosse a mais forte do mundo atualmente, e também se ele pudesse parar 2 Yonkou, ele poderia lutar contra 3? É simplesmente impossível. Capítulo 346, 1 minuto. Akagami. Ó Deus! Os piratas mais terríveis do mundo estão reunidos aqui. Eles querem destruir a marinha? Muitos civis viram isso e ficaram tristes. Eles sentiram que a marinha teria uma grande vitória desta vez, mas um após o outro piratas terríveis continuaram chegando. Como se, quando pudessem ver a esperança, a destruíssem. No campo de batalha. Akagami. O que você está fazendo aqui? Sengoku cerrou os dentes e olhou para Shanks. Nesta guerra, a marinha quase venceu o Barba Branca, mas Kaido e Shanks interferiram. As pessoas que assistiam ao redor do mundo sentiram alegria quando os fuzileiros navais estavam prestes a vencer, mas no momento em que os piratas chegaram, seus sonhos foram destruídos. Shanks avançou passo a passo enquanto emitia o horrível Aoshoku aqui por todo lugar. Isso fez com que todos ao redor suassem frio na testa, e algumas pessoas não puderam deixar de dar alguns passos para trás. Estou aqui para acabar com esta guerra. Depois de alguns passos, Shanks respirou fundo e gritou. Se esta guerra continuar, a ordem entrará em colapso e isso não beneficiará nenhum de nós. Depois de dizer isso, Shanks olhou para Kaido e disse. Kaido, eu disse que se você quiser lutar, posso te acompanhar. Akagami. Kaido olhou para Shanks com um olhar malicioso. Ele foi desprezado por Shanks, o que o deixou irritado enquanto gritava. Você quer morrer? Podes tentar. Shanks olhou para Kaido sem medo. Shanks estava enfrentando Kaido enquanto Barba Branca enfrentava Barba Negra. Parecia que a marinha não existia aos olhos deles. Mas nenhuma das pessoas presentes pensava assim. Este é o quartel-general da marinha. Se eles deixaram os piratas lutarem aqui, então o que são? Para onde iria seu prestígio? O que você acha que é o quartel-general da marinha? Garp finalmente se levantou e pulou do stand, cerrou os punhos e olhou para Kaido e Shanks. Garp. Sengoku viu a ação de Garp e finalmente teve um brilho de gratidão em seus olhos quando também disse resolutamente. O quartel-general da marinha não é um lugar para piratas como você lutarem. Sengoku, Garp, Barba Branca, Shanks, Kaido, Barba Negra. Este campo de batalha continha as figuras mais poderosas deste mundo enquanto uma batalha entre eles estava prestes a começar. Quanto mais o tempo passa, mais preocupados todos ficam. E se os fuzileiros navais perdessem essa luta? Ninguém se atreveu a pensar no que aconteceria se os piratas vencessem. Todo o campo de batalha ficou em silêncio. Quer fossem os piratas do Barba Branca, a tripulação de Kaido ou a marinha, todos eles pararam de se mover e olharam para seus chefes. É guerra ou paz?
Durante a transmissão, as pessoas que assistiam não conseguiam respirar e engoliram em seco enquanto esperavam o início da coisa. E quando estavam todos nervosos, ouviram risadas daquele que não falava o tempo todo, Roja. Roja. Tanto Sengoku quanto Garp se entreolharam e não para Roja. Espada Fantasma, Barba Branca, Akagami Shanks, Kaido e os outros, todos olharam uns para os outros e não para Roja, mas não conseguiram entender por que Roja riu. Este é o lugar para ele rir? Em outro mundo, Roja, o almirante da marinha nesta ocasião, não deveria ter rido porque os fuzileiros navais estavam em desvantagem. Eles já estavam em uma situação muito ruim. Sob o olhar de inúmeras pessoas, Roja riu e abaixou ligeiramente a cabeça. Seus olhos brilharam, e ele se levantou do lugar onde estava agachado. Eu esperei por tanto tempo. E finalmente, todos vocês reunidos aqui. Oh, todos eles estão aqui? O que você quer dizer? Seja Sengoku, Garp ou os piratas. Todos pareciam inexplicáveis e não sabiam o que Roja queria dizer. No momento seguinte, Roja abaixou a espada e ao mesmo tempo disse fracamente, agora posso aniquilar todos vocês. O silêncio encheu o lugar. Ninguém sabia o que pensar. Todos olharam para Roja e quando ouviram dizer isso, não conseguiram acreditar no que ouviram. O que ele acabou de dizer? Aniquilar todos eles? Ele está brincando? Neste lugar reuniram-se 3 Yonkou junto com Barba Negra e Roja realmente disse que iria destruí-los. De onde veio sua confiança? Roja, você? Sengoku sabia que Roja não desistiria e no máximo escolheria lutar nesta guerra, mas ele não esperava ouvir tais palavras. Garp pareceu surpreso ao bater o punho e dizer, cada vez mais dominador. Rapaz, deixe esse velho te ajudar. Não, tio Garp, basta olhar daí. Roja sorriu e disse calmamente, só levará 1 minuto. Foi também a hora de este mundo entender o que significava poder absoluto. Ele gentilmente soltou sua mão e Senmaboroshi caiu no chão enquanto fechava os olhos e empurrava sua Reiatsu ao limite. Bankoi. Senbonzakura Kageyoshi. Daiguren Yorimaru, Aka no Togami, Senbonzakura Kageyoshi. 3 bancais simultaneamente. Quando a ponta da espada tocou o chão, ela desapareceu silenciosamente como se fundisse com o vazio e nada emergiu de trás de Roja. Não houve nenhuma normalidade. Se houvesse algum, seria o espaço ao redor de Roja que dificultava a respiração. Nenhum som pôde ser ouvido. Roja se moveu e deu um passo suave à frente. Ele apareceu na frente de Kaido e estendeu sua mão suavemente e pressionou-a no corpo de Kaido. Kaido quase não conseguia se mover, como se seu movimento fosse lento devido à lentidão da fruta. Apenas Kaido sentiu isso. Frieza. Parecia que a frieza invadiu sua alma e não apenas seu corpo. Você? Kaido ficou surpreso ao olhar para a mão de Roja. Ele ergueu a mão para resistir, mas foi muito lento. As pessoas estavam lentas olhando para esta cena. Kaido, que era conhecido por ser um imortal, que fez com que inúmeras forças no mundo temessem, de repente desabou em pequenos cristais de gelo e se espalhou por aí, não existindo mais neste mundo. No último momento, Kaido ficou surpreso porque não se imaginou morrendo nas mãos de Roja sem qualquer poder para resistir. Kaido, a fera, morreu. Sengoku e Garp viram isso, todo o campo de batalha viu isso e ficaram em silêncio como se suas almas estivessem congeladas. Eles não conseguiam processar o que viam. Aka no Togami tinha o poder de chegar perto do zero absoluto. Junto com Daiguren e Yorimaru, eles conseguiram atingir o verdadeiro zero absoluto e fizeram a temperatura ao seu redor chegar perto dele. Adicionando Senbonzakura Kageyoshi, nasceria um campo de frio extremo. A temperatura nesse campo chegará ao zero absoluto. E este é apenas o efeito passivo. Roja também poderia ir além do zero absoluto se quisesse. O poder não pode mais ser descrito como temperatura. Sob esse poder, até mesmo o corpo morto-vivo da besta não conseguiu resistir por 1 minuto antes de desabar. O campo frio. Ou você pode dizer, o campo do silêncio. Roja caminhou entre as pessoas no campo de batalha. O impacto de sua ação foi grande demais. Seu poder estava próximo do congelamento do espaço. Roja caminhou até Barba Branca e com um suspiro, ele pressionou levemente e o transformou em uma escultura de gelo, permanecendo assim para sempre. Roja continuou caminhando em direção aos piratas do Barba Negra. A energia negra emergiu do corpo de Barba Negra enquanto a força da fruta negra tentava resistir ao campo frio de Roja, o que permitiu que Teasmal se movesse. Mas isso é tudo. Sua velocidade caiu para 30% do original e aos olhos de todos, ele se movia em câmera lenta. Não. Barba Negra olhou para Roja, que pressionou a mão em seu corpo e demonstrou medo. Depois de pegar a fruta das trevas, ele sentiu que era o mais forte, mas na frente de Roja, sua fruta quase não conseguia mostrar nenhum efeito. Roja. Teas queria pedir misericórdia, mas usou todas as suas forças apenas para dizer essa palavra. Mas Roja apenas pressionou calmamente a mão em seu corpo. Você pode se juntar ao Barba Branca. Barba Negra junto com sua tripulação se transformou em gelo e quebrou. Roja continuou a se mover em direção a Shanks, mas ele suspirou e disse, você salvou Luffy, e sua morte agora afetaria muito Luffy. Então vou deixar Luffy ficar mais forte que você. Roja não estendeu a mão para Shanks e passou direto por ele enquanto seu corpo estava coberto de gelo. Que diabos? Que tipo de poder é esse? Enel usou sua habilidade Thunder ao extremo e foi capaz de se mover como Barba Branca, mas era lento. Ele estava com medo e queria fugir daqui, mas Roja não deixou. Roja o alcançou e fez o mesmo com os outros. Enel se transformou em gelo e se dispersou. Todos ficaram em silêncio. O silêncio foi quebrado quando Roja colocou Senmaboroshi em sua mão novamente. Tudo terminou em apenas 1 minuto. Capítulo 347. Fim da guerra. Se Barba Branca em seu auge tivesse um poder de batalha de 100, então Roja usando um Bankai teria um poder de 90, e quando ele liberasse 2 Bankais, então ele teria um poder de 110.
Quanto a usar 3 ao mesmo tempo, seu poder seria de 150. Essa lacuna para as pessoas com poder inferior a 100 já é demais. Esmagá-lo seria muito fácil para Roja. Apenas passeando ele derrotou todos eles. Isso é um sonho? Alguns fuzileiros navais permaneceram em seus lugares porque não podiam acreditar no que aconteceu. Tashiji, Aina e outros olharam para Roja neste momento. Eles se sentiam familiarizados com ele, mas estranhos, como se a distância entre eles se tornasse infinita em um instante. Sommer também ficou em seu lugar, admirado. Ele nem sabia o que fazer enquanto segurava sua arma. Quer fossem piratas, fuzileiros navais ou as pessoas que assistiam a tudo isso, todos ficaram em silêncio. A nuvem negra se dissipou de repente. O sol brilhou novamente no campo de batalha. Almirante Espada Fantasma! Espada Fantasma! Almirante Espada Fantasma! Os fuzileiros navais acordaram do torpor e todas as emoções reprimidas explodiram neste momento. Eles estavam animados enquanto gritavam e gritavam, tudo ao mesmo tempo. A justiça vencerá! A justiça vencerá! Eles gritaram loucamente. Os gritos ressoaram por todo o mundo e as inúmeras pessoas que tinham medo dos piratas ficaram entusiasmadas. Os piratas mais poderosos do mundo foram todos derrotados. A era mudará completamente e a era dos piratas chegará ao fim. O sol enviava seus raios sobre o campo de batalha, deslumbrando os espectadores. As mãos dos piratas tremiam enquanto seguravam suas armas, dava para ouvir o som das armas caindo no chão uma após a outra enquanto os piratas perdiam a vontade de lutar. Eles não ousaram mais lutar contra os fuzileiros navais. Eles estavam com medo. Mesmo sendo membros de uma tripulação do Yonkou, vendo o poder divino de Roja, eles estavam com medo e não conseguiam mais suprimir suas emoções. O que era esse poder? Que tipo de poder era esse? Neste momento, os piratas não pensavam mais em continuar a luta. Até mesmo Marco e os outros sabiam que Barba Branca estava determinado a morrer, mas não esperavam que a guerra terminasse dessa forma. Barba Negra também estava morto. Sengoku, Garp, Aokiji e os outros olharam para Roja. Até mesmo Garp era o mais familiarizado com Roja neste momento, mas sentia que não conhecia Roja. O poder que Roja exibia não podia mais ser descrito com a palavra poderoso. Eles sentiram que ele estava completamente acima deste mundo. Ele era como um deus. Mesmo Barba Branca em seu auge e Kaido em seu auge não conseguiram resistir ao poder de Roja. Quem no mundo poderia derrotá-lo agora? Se houvesse algo, então seria a arma antiga da lenda. Roja ficou em seu lugar e olhou para a tripulação de Kaido e para Shanks e sua tripulação. Todos os piratas estão presos. Se você tentar resistir, você morrerá. A voz de Roja era leve, mas enquanto ele falava, a voz ressoava nas almas dos presentes. Sim. Quase todos os fuzileiros navais disseram ao mesmo tempo que levantaram as armas e prosseguiram com a execução das ordens. Os fuzileiros navais pareciam ainda mais poderosos do que antes neste momento. Ninguém levantou qualquer objeção às ordens de Roja. Deste momento em diante até o fim da guerra, Roja não fez outro movimento. Ele apenas ficou quieto e olhou para o céu. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Os 5 anciãos decidiram que se Roja ousasse libertar Ace publicamente e agisse contra os fuzileiros navais, eles o removeriam diretamente de sua posição e o prenderiam. Mas quando viram a cena no campo de batalha, todos ficaram em silêncio. Depois de muito tempo, um deles disse lentamente, esse poder não deveria continuar a existir. Outro disse fracamente, quem pode ir contra ele? Precisamos abandonar o plano original. Já é impossível. Com a sua reputação na marinha, temo que seja possível que os fuzileiros navais declarem independência do governo mundial. Vendo Roja dando sua ordem e todos os fuzileiros navais fazendo o que ele disse, os rostos dos mais velhos ficaram feios. Eles mais uma vez caíram em silêncio. Depois de um tempo, um deles disse, não somos seus oponentes. Procure o dragão celestial. Se ele realmente quiser se rebelar, então só poderemos usar nosso último poder. Bem, os mais velhos não se opuseram. Ninguém sabia que eles visitaram discretamente a sede antes de retornarem para Mary Geoise. O 22º ano após o início da Era dos Piratas foi também o ano conhecido pela queda dessa mesma era. Após o fim da guerra, inúmeras pessoas correram para a marinha para se juntarem. Os fuzileiros navais iniciaram uma operação para aniquilar piratas em todo o mundo. Sob a liderança de Aokiji e dos demais, a marinha assumiu a liderança e limpou completamente a primeira metade da Grande Linha, e então pisou nos 4 mares. O mundo era grande, mas sob o poder dos fuzileiros navais, aos poucos a Era dos Piratas chegou ao fim. Capítulo 348. Ataque. Na costa de Shabon de Shoto, um navio estava atracado sem nenhuma bandeira pirata acima dele. Esse navio era o navio de Luffy. Agora, o nome Piratas do Chapéu de Palha deixou de existir. O termo pirata não será usado novamente. Quanto ao nome do grupo do seu aventureiro, você pode escolher o que quiser. Roja ficou na frente de Luffy e dos outros como ele disse. Luffy queria dizer alguma coisa, mas parou. Embora houvesse um boato de que Ace morreu, ele tinha seu cartão vivo e sabia que Ace estava vivo. Pelo que você fez por Ace, obrigado. Roja olhou para Luffy e disse, não me agradeça. Eu não fiz isso por você, mas pelo seu avô. Mas o nome Firefish Ace não existe mais. Robin ficou em seu lugar e olhou silenciosamente para Roja e sussurrou. O que você vai fazer a seguir? Roja derrotou Barba Branca, Shanks e Kaido com suas próprias mãos. Isso já era conhecido em todo o mundo, e mesmo que estivessem em Impel Down, ainda ouviam falar. Roja olhou para Robin com calma e disse sem jeito. Destrua os piratas e depois lide com alguns seres feios. Roja respondeu levemente. Depois de ouvir isso, Robin sorriu e disse a Roja. Desejo-lhe sucesso, você está dizendo como se fosse falhar. Roja revirou os olhos para Robin. Essa ação fez Robin sorrir ainda mais. Embora tivesse tanto poder, Roja ainda era o mesmo Roja.
Depois de sorrir para ele, Robin olhou para ele sério e disse, você tem que ter cuidado. Suspeito que a arma antiga Plutão está nas mãos do governo mundial desde o início, e há também um rei. De qualquer forma, o poder deles não é nada simples. Talvez. Roja balançou a cabeça e sorriu. Se fosse tão fácil, não seria nada interessante, não é? Robin e Luffy não sentiram nenhuma pressão, mas Zoro e Sanji sentiram um pouco de pressão, enquanto Zop e os outros não ousaram sequer fazer barulho enquanto respiravam. Só quando Roja se virou e saiu eles respiraram aliviados. Ele é realmente assustador. Se ele não nos deixasse sair, passaríamos toda a vida naquela prisão. Hehehe, ele não fará isso. Robin olhou para as costas de Roja e sorriu e disse, se ele dissesse que nos deixaria sair, ele o faria. Até Ace foi libertado por ele. Luffy, eu realmente invejo você. Luffy manteve seu ritmo e gentilmente pegou o cartão Vivre de Ace, que apontava para uma direção. Você gostaria de visitar Ace? Não há necessidade. Luffy balançou a cabeça e sorriu. Ace tem sua própria aventura. Vamos ver quem chegará primeiro ao One Piece. Ok. Bem, tanto Zop quanto Chopper demonstraram entusiasmo ao recomeçarem sua aventura. Depois de dar alguns passos, Roja não saiu da ilha, mas percorreu todo o caminho até um determinado lugar. O que você gostaria de fazer, Hyleg-san? Hyleg olhou para Roja e sorriu. Não há necessidade de ir para a prisão, pois não tenho mais nenhum valor talvez. Hyleg olhou para Roja novamente. Você conhece a origem do governo mundial? E você sabe o que aconteceu no século vazio? Isso não importa. Olhando para o mar distante, Roja balançou a cabeça e disse, mesmo que os reis dos 20 países tenham estabelecido o governo mundial, eles estão atualmente corrompidos e isso está qualificado para que desapareçam. Hyleg pegou uma pequena garrafa de vinho e tomou um gole, depois riu e olhou sério para Roja. O que você vai fazer? Mesmo se você matá-los, você garante que os novos também não serão corrompidos? A história pode se repetir. Repita minha bunda. As palavras de Roja quase fizeram Hyleg vomitar sua bebida. É difícil imaginar que foi essa pessoa que impôs fim à era dos piratas e se preparava para lidar com os nobres do mundo. Tosse, tosse. Hyleg tossiu algumas vezes e olhou para Roja sem jeito. Roja disse vagarosamente, eu não sou tão bom. Eu não sou nenhum santo. Eu só faço o que quero fazer. Quanto ao futuro, vou deixar quando isso acontecer, você não é o mesmo? Roja não tinha ideia de governar o mundo ou algo parecido. Hyleg balançou a cabeça e riu. Você é um pouco como Roger, estou? Roja se virou e saiu. Enquanto caminhava, seu Dendemushi tocou, ele o tirou e atendeu. Roja está falando. Reportando ao almirante Roja, os piratas no Novo Mundo foram tratados sob a liderança do almirante Aokiji, e Fujitora e alguns dos piratas removeram suas bandeiras e se esconderam entre os civis. Estamos trabalhando para descobri-los. Roja assentiu e disse, bem, isso levaria tempo. Além disso, muitos recém-chegados juntaram-se às fileiras da marinha, e o conselheiro Fujitora recomendou para ser diretamente um conselheiro e propôs o codinome Rokujo para ele. Os olhos de Roja brilharam um pouco quando ele disse casualmente, deixe este assunto ser tratado pelo Sengoku. A reputação de Roja na marinha estava além do Sengoku agora. Kizaru não desejava poder e Aokiji estava completamente do lado de Roja. O poder de Roja na marinha já era de um almirante de frota. Bem, não, almirante da frota, talvez melhor que isso. Sim, o fuzileiro naval respondeu e continuou seu relatório. Os piratas na primeira metade da Grand Line foram eliminados sem problema sob a liderança dos vice-almirantes. As 6 novas supernovas foram aniquiladas e outros piratas também foram capturados. Ah, bom trabalho. Roja assentiu levemente. Ao ouvir os elogios de Roja, o fuzileiro naval sentiu a glória e ficou um pouco animado. Estamos inspecionando os 4 mares e um fluxo constante de recrutas começou a ingressar na marinha. Elevamos os padrões de adesão e ainda há muitas pessoas aderindo. Quanto aos piratas nos 4 mares, seria apenas uma questão de tempo para limpá-los completamente. Roja perguntou. E as despesas? Os piratas do Novo Mundo, assim como a riqueza dos Yonkou, foram levados pela marinha e usados para as despesas. Portanto, atualmente não temos nenhum problema nessa área. Roja perguntou novamente. Há mais alguma coisa? O relatório termina aqui. Bom então. Roja assentiu e desligou. No entanto, quando ele desligou, o telefone tocou novamente e as sobrancelhas de Roja se levantaram ligeiramente. Ah! Assim que atendeu, ouviu um grito do outro lado, franziu a testa e não pôde deixar de perguntar. Ei? O que aconteceu? Reportando, encontramos um grande ataque dos reis dos mares, mais de um, solicitamos apoio, uau. O som parou de repente. Roja pendurou o Dendemushi novamente e de repente ele tocou novamente. Depois de responder, Roja ouviu uma voz ansiosa reportando-se a ele. Relatando, a frota deixada pelo vice-almirante Yamakagi no caminho de volta ao quartel-general foi atacada por um grupo super grande de reis do mar e todas as comunicações foram perdidas. Eles estão no Cinturão da Calma? Não, eles estão perto de Shabon de Shoto. Capítulo 349. Vender Decken e Shiraoshi. Perto de Shabon de Shoto? Roja ouviu o relatório e não pôde deixar de estreitar os olhos. Se o ataque fosse no Cowbelt, teria sido normal. Mas é um pouco estranho que grandes reis dos mares ataquem em um lugar não muito longe de Shabon de Shoto. Na Grand Line, 1 ou 2 reis do mar eram normais, mas não um grupo. Você não consegue se comunicar com Yamakagi? Sim. Ele ouviu um gemido vindo do outro lado do Dendemushi. O rosto de Roja afundou novamente. Com a força de Yamakagi, ele poderia enfrentar um rei do mar com o poder de almirante por algum tempo. A menos que seja um rei do mar do tamanho de uma ilha, ele não deverá ter problemas. No mar, os reis do mar sempre foram poderosos. Se fosse tão grande quanto o elefante, não seria fácil lidar com isso para os fuzileiros navais, e isso quando só existe um. Onde isso aconteceu? Depois de um tempo, Roja perguntou. Ao ouvir a localização, Roja desligou e olhou para o mar distante.
e depois de avaliar um pouco a localização, ele se virou e partiu em direção àquele lugar. A localização era muito longe de Chabon de Choto, mais perto dele do que mais perto da sede, então Roja logo chegou a esse lugar. A frota continha 2 grandes navios de guerra e 4 de médio porte. Eles desapareceram e alguns destroços puderam ser vistos na superfície da água. Existem muitos reis do mar, isso pode ser problemático. Roja olhou fracamente para os destroços. De repente, ele estendeu a mão e Seimaboroshi apareceu do nada. Ele varreu o mar abaixo e a água se separou formando um abismo profundo. Roja pisou no mar e congelou num instante. Ele continuou com esse processo e desceu mais fundo no mar. Um grupo de homens-peixe estava indo em direção à Ilha dos Homens-Peixe. O líder deste grupo tinha uma bolha na cabeça. Ele abriu o braço e riu arrogantemente. Hehehe, eu estou tão feliz. Com este poder, o mundo pertenceria a mim mais cedo ou mais tarde. O homem-peixe rindo se chama Vender Decken Nona. Ele aprendeu há algum tempo que a princesa sereia, Shiraoshi, é uma das armas antigas chamadas Poseidon. Então ele tentou de todas as maneiras obter os poderes dela. Poseidon, uma das armas antigas com a capacidade de se comunicar com os reis do mar e usar seu poder para salvar ou destruir o mundo. Ao lado de Vender Decken, a princesa sereia, Shiraoshi, ou Poseidon chorava lamentavelmente. Vender Decken-sama, você pode deixá-los ir depois de voltar? Hehe. Seu pai foi preso por Ord Jones. Claro, Ord é um bastardo, então não vou seguir suas ordens. Mas agora que tenho o poder de Poseidon, como o inferno, vou deixar você ir. Vender Decken abriu os braços e sorriu. Dentro do Homem-Peixe, há alguns que são próximos dos seres humanos e, naturalmente, o Homem-Peixe odeia humanos como Arlon, Ord Jones e Vender Decken. Às vésperas da Guerra dos Melhores, ele calmamente escolheu ajudar os piratas do Barba Branca e não hesitou em desistir de sua vida enquanto Ord se preparava secretamente e finalmente chegou a hora. Após a guerra, Vender Decken juntou-se a Ord para invadir o Palácio Ryugu e aprisionou o rei Netuno e tomou a ilha. Vender Decken estava ciente do poder de Shiraoshi, então ele os ameaçou com ela e disse que usaria o poder dela e faria um experimento. Ao ouvir as palavras de Vender Decken, Shiraoshi chorou ainda mais e disse, mas Vender Decken-sama, contanto que, lamentando agora. Hehehe, o que você pode fazer? O rosto de Vender Decken mostrou um sorriso malicioso enquanto Shiraoshi começou a chorar ainda mais alto. Parecia que quanto mais ela chorava, mais animado ele ficava. Eu prometo que contanto que você ouça meu comando e use seu poder para ocupar o mundo quando eu me tornar o rei do mundo, matarei Ord e libertarei Netuno. Não, eu não quero mais fazer isso. Shiraoshi não aguentou mais e disse. A risada de Vender Decken parou de repente e seu rosto ficou feio. Então você está dizendo que não vai salvar Netuno, que será executado amanhã? Não. Neste momento, Shiraoshi parecia realmente lamentável, um forte contraste entre ela e o autoritário Hancock. Se alguém neste mundo pudesse ser considerado tão bonito quanto Hancock, então seria Shiraoshi. Mas Shiraoshi tinha uma personalidade fraca diferente de Hancock. Então ouça minhas palavras, em poucos dias executarei meu plano e conquistarei o mundo. Vender Decken sorriu ao dizer isso. Por outro lado, Shiraoshi não queria machucar ninguém, mas ela ainda queria salvar seu pai, Netuno e seus irmãos. Ela estava muito triste agora e não conseguia pensar no que fazer. E quando ela estava quase desesperada, as pessoas ao seu redor olharam para um lugar, incluindo Vender Decken. Então ela fez o mesmo e olhou inconscientemente e então ficou atordoada. Uau! Naquela direção, viram o mar sendo aberto por um raio de luz. E depois que se partiu, ficou mais frio e congelou. No ar que substituiu a água, uma figura passeava enquanto olhava através do gelo para Vender Decken e dizia: acontece que foi você, Fishman, quem causou esse incidente. Capítulo 350. Silêncio. Você, o que é você? Vender Decken olhou para esta cena chocante e seu coração começou a bater loucamente e sua pupila encolheu. Shiraoshi parou de chorar e olhou para a cena atordoado. A pessoa que matou você. A voz de Roja veio de trás do gelo. Ele olhou indiferentemente para Vender Decken e acenou com a espada. O vazio parecia tremer enquanto a água balançava. Uau! O ataque se espalhou pela água até atingir Vender Decken. Nada aconteceu por um momento, mas no segundo seguinte a água se partiu em duas. Sob a espada de Roja, Vender Decken não conseguiu reagir. Ele foi cortado ao meio com o medo ainda aparente em seus olhos. Vender Decken. Os homens-peixe de ambos os lados ficaram assustados e olharam para a cena atordoados. Esta espada não criou apenas um abismo nas laterais, mas também em direção ao fundo do mar. Isso é uma piada. Que tipo de poder é esse? Fugir. Antes mesmo de escaparem, Roja deu um passo à frente no abismo que criou. Ele chegou ao lado de Shiraoshi e brandiu sua espada levemente. Uau! A frieza se espalhou pela espada transformando o mar nas laterais em gelo, impedindo de voltar ao normal. Alguns homens-peixe se transformaram em gelo sem qualquer resistência. Outro desfiladeiro de gelo foi criado no fundo do mar. Ele causou vários prejuízos à sede. Ele até conseguiu lidar com um vice-almirante. Roja balançou a cabeça com um olhar desagradável. Depois de balançar a cabeça, Roja olhou para Shiraoshi atrás do gelo. Como Shiraoshi pode ser usado por eles agora, a mudança no enredo parece um pouco grande. Ele estimou que Luffy e os outros estão protegendo seu navio agora. Shiraoshi olhou para Roja que matou Vender Decken. Ela estava assustada e desmaiou diretamente. Roja olhou para ela com linhas pretas na cabeça. Isso está realmente acontecendo? Ela realmente desmaiou? Roja estava com dor de cabeça, queria perguntar a Shiraoshi o que aconteceu e tudo mais.
Então ele quebrou o gelo e entrou na água. Embora esteja a cerca de 10 mil metros debaixo d'água, a pressão não era muito comparada à sua força física. Acordar. Roja ficou na frente de Shirahoshi e colocou um dedo na testa dela. Claro, isso parecia estranho devido ao grande corpo de Shirahoshi. Até uma mão era maior que Roja. O dedo de Roja pressionou entre as sobrancelhas enquanto ele empurrava um pouco de Reiatsu para ela, mas encontrou forte resistência dela. O que? O dedo de Roja tremeu um pouco e foi repelido de sua testa. Ele ficou chocado porque não conseguiu entender o que aconteceu. Sua alma parece ser mais forte que Barba Branca, Kaido e os outros. Sim, Shirahoshi era uma das armas antigas, ela pode se comunicar com os gigantes reis do mar, talvez seu poder de alma seja especial. Pensando nisso, Roja moveu diretamente a palma da mão e pressionou novamente a testa dela. Desta vez ele não tentou simular a alma dela, apenas injetou gentilmente um pouco de sua Reiatsu. Desta vez, Shirahoshi acordou. Ah, uau! Assim que ela acordou, Shirahoshi viu Roja perto dela, e ela ficou assustada e desmaiou novamente. A boca de Roja se contraiu enquanto ele tinha mais linhas pretas na cabeça. Roja injetou um pouco de Reiatsu novamente. Shirahoshi acordou novamente e desta vez foi um pouco melhor. Desta vez ela não teve medo de desmaiar novamente, mas olhou para Roja confusa com uma expressão boba no rosto. Quando ela lentamente se lembrou do que aconteceu. Não venha. Você vai tirar minha vida? Eu não terei medo. Shirahoshi começou a chorar enquanto suas lágrimas se misturavam com a água do mar. Roja sentiu sua dor de cabeça ficar mais forte. Ele sentia que mesmo que fosse Hancock ele sabia como lidar com ela, mas Shirahoshi nem o deixou falar. Não chore, quero te perguntar uma coisa. Você consegue parar de chorar? Pare de chorar. Mas não importa o quanto Roja tentasse confortá-la, ela ainda chorava. Finalmente Roja não aguentou mais. Não chore. Fique quieto. Shirahoshi ficou com medo e não ousou chorar novamente. Ela finalmente parou. Roja finalmente suspirou, embora se sentisse um pouco culpado ao ver seus olhos marejados. Depois de respirar fundo, Roja falou devagar. Em primeiro lugar, não estou aqui para matar você. Em segundo lugar, você pode me dizer o que aconteceu na Ilha dos Tritões? Você? Shirahoshi piscou e olhou fracamente para Roja. Ela estava com medo, mas quando Roja ficou muito tempo sem fazer nada, ela finalmente se acalmou. Depois de olhar para Roja, ela não pôde deixar de dizer com cuidado. Isso. Você é realmente um humano que quer me matar? Roja. Por estar no fundo do mar, ele não conseguia se mover livremente, mesmo tendo o poder do gelo. Depois de acalmar Shirahoshi por um tempo, ele descobriu o que aconteceu na Ilha dos Tritões. Odd Jones odeia a humanidade e uniu forças com Vanderdecken, que invadiu o Palácio Ryugu e capturou Netuno e os outros. Ele assumiu o controle de toda a ilha. Se Vanderdecken revelasse o poder de Shirahoshi e Ord descobrisse que Netuno poderia ameaçá-lo com ela, ele mataria Netuno imediatamente. Depois que Ord assumiu o controle da Ilha dos Tritões, a primeira coisa que ele fez foi formar um exército para poder invadir o mundo. Depois de entender a situação, Roja não pôde deixar de rir. Invadir o mundo e governá-lo. Quem deu tanta coragem ao Homem-Peixe? Capítulo 351. Medo verdadeiro. No centro da Ilha dos Tritões, incontáveis homens-peixe estavam alinhados. Eles não eram tão disciplinados quanto os fuzileiros navais, pois estavam um tanto dispersos. Eles tiveram um impulso bastante poderoso, já que a maioria deles eram maus. A aparência deles era suficiente para assustar as crianças. A Ilha dos Tritões abriga dois tipos de espécies, uma é a dos tritões e a outra são as sereias. E você quase não consegue ver nenhuma sereia em suas filas. Neste momento, o governante da Ilha dos Tritões, Odd Jones, ficou na frente deste exército e fez seu discurso. O fraco Netuno e sua família real queriam viver em paz com os humanos. Ele não é digno de ser o governante da Ilha dos Tritões. A revolução do Homem-Peixe foi concluída e a família real foi substituída. É estúpido viver em paz com a humanidade. Somos 10 vezes mais fortes que aqueles humanos fracos. Que qualificação eles têm para viver como iguais a nós? Embora Fishman não goste de guerras e a maioria deles ame a paz, há uma minoria que queria governar e os outros não eram tão fortes quanto esta minoria. Nós, Fishman, somos os mais fortes e devemos governar o mundo. O domínio do fraco Netuno acabou. Eu liderarei os homens-peixe para serem os governantes do mundo. Odd Jones balançou os braços e incontáveis homens-peixe ergueram as armas e gritaram. A ilha inteira tremia com seus gritos enquanto as sereias ficavam nervosas e inquietas. Depois que Odd baixou as mãos, ele gesticulou para alguns homens-peixe. Tragam eles. Sob suas ordens, um grupo de homens-peixe trouxe algumas pessoas com rostos pálidos, e alguns piratas humanos que pareciam perder a alma foram trazidos e se ajoelharam. Ver? Estes são os piratas humanos que vieram para a Ilha dos Homens-Peixe há pouco tempo e foram derrotados por nós, Homens-Peixe. Odd sorriu e acenou com a mão para os humanos. Uau! Inúmeras gotas de água como flechas afiadas caíram sobre os piratas humanos. O sangue derramou no chão e os piratas humanos caíram no chão. O sangue não fez o homem-peixe temer. Em vez disso, eles estavam entusiasmados e sedentos de sangue. Como esses lixos, vamos deixar os humanos saberem o que é o medo. Quase assim que o homem-peixe estava prestes a gritar novamente, um som que não era leve, mas não alto veio de algum lugar. Oh, o que dá a vocês, um monte de frutos do mar, a coragem de se considerarem melhores que os humanos? Quem? Uma luz brilhou nos olhos de Ord enquanto ele olhava na direção do som. No final de uma rua vazia, a figura de Roja parecia clara enquanto ele caminhava lentamente em direção a eles. Humano? Quando Ord viu Roja, ele de repente franziu as sobrancelhas e disse friamente, como esse humano veio para a Ilha dos Tritões? Ninguém respondeu porque obviamente não sabiam. Ord olhou para as pessoas ao seu redor. Ao não ver ninguém respondendo, seu rosto se contraiu ao dizer, esqueça, não importa como ele veio, Matthew. Sim,
Um dos homens peixe ao redor de Ord sorriu maliciosamente enquanto levantava sua arma para Roja. Mas antes que ele pudesse correr em sua direção, sua figura parou de repente e ele se transformou em uma escultura de gelo. O público ficou maravilhado. Quando Ord viu isso, seu rosto mudou e ele não pôde deixar de perguntar: quem é você? Um humano. Roja disse fracamente. Ord mostrou um pouco de raiva com essa resposta enquanto gritava: destrua esse cara. Os homens peixe viram seu companheiro congelado e ficaram com medo, mas sob as ordens de Ord, eles avançaram contra Roja com suas armas. Roja passeava enquanto dava alguns vislumbres ao homem peixe enquanto observava um monte de frutos do mar e disse: você quer destruir a humanidade? Quem lhe deu coragem para pensar nisso? Quando sua voz caiu, Roja balançou o braço, e o homem peixe ficou mais uma vez congelado, e desta vez até a rua estava cheia de gelo. O público ficou totalmente consternado, até mesmo aqueles cruéis homens peixe mostraram medo e não puderam evitar recuar enquanto suas mãos tremiam com suas armas. Apenas Ord mal conseguia manter a calma enquanto gritava: não entre em pânico, ele é apenas um humano. Enquanto gritava, ele pegou um monte de comprimidos e enfiou na boca e sentiu um poder infinito em seu corpo e seu rosto mostrava arrogância. Seu humilde humano, você se atreve a entrar na Ilha dos Tritões. Quando Ord deixou seu lugar, todos os homens peixe tentaram aproveitar a oportunidade para matar Roja diretamente. Porém, Roja apenas olhou para ele com pena ao dizer: você é como um sapo no fundo de um poço, não sabe o que é poder. Deixe-me mostrar o que é o verdadeiro medo. Quando sua voz caiu, Roja levantou o pé e pisou no chão com um pouco de força. Estrondo. A ilha inteira tremeu, a terra se transformou em gelo em um momento e se espalhou por todo lugar. Vendo esta cena, Ord ficou chocado e conforme o gelo se espalhou, seu corpo começou a se transformar em gelo. Ord finalmente mostrou um pouco de medo em seus olhos. Ele não pôde deixar de querer recuar, mas não conseguiu. Ele mal conseguia se afastar, enquanto metade de sua perna quebrou diretamente. Nenhum sangue jorrou, pois obviamente seu sangue congelou. Roja olhou para Ord com indiferença. Ele deliberadamente quebrou a perna de Ord e não o matou diretamente para que ele soubesse o que é o verdadeiro medo. O corpo de Ord foi se transformando em gelo aos poucos enquanto seus olhos estavam cheios de medo. Especialmente quando ele olhou ao redor e viu a rua inteira desabar e o gelo continuar a se espalhar. Foi só ele levantar a perna e pisar no chão. Só que isso fez com que mais de 10 ruas congelassem e algumas delas desabassem. Roja viu o medo nos olhos de Ord. Mas este último gritou e de repente ergueu as mãos para o céu. Uau! A enorme bolha ao redor da ilha foi quebrada, mas o que foi chocante foi que a água não correu em direção à ilha. Quase neste momento, o mar ao redor da ilha se transformou em gelo e envolveu toda a ilha. Isso é impossível. Isso é impossível. Ord rugiu porque não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu desprezo pela humanidade foi totalmente destruído por esta cena. Ele não podia acreditar nessa cena. Ele finalmente se desesperou quando se transformou completamente em uma escultura de gelo. Depois de olhar indiferentemente para Ord Jones congelado, Roja olhou para cima e viu o gelo ao redor da ilha. Ele desfez o bancai e tocou a nuca e disse: parece, eu fiz um pouco demais. Capítulo 352. Processando. No Palácio Ryugu, dentro da Ilha dos Tritões, depois que o grupo de Ord Jones foi derrotado, Netuno e os outros foram libertados parecendo um pouco estranhos. Obrigado pela sua ajuda. Netuno agradeceu a Roja. Como rei da Ilha dos Tritões, ele sabia da identidade de Roja. Se não fosse por sua ajuda, a Ilha dos Tritões provavelmente estaria em apuros. Roja balançou a cabeça e sorriu. Ele disse com um leve sorriso de escárnio: como rei da Ilha dos Tritões, ser pego e quase ser morto é realmente. Netuno ficou atordoado. Os ministros ao seu redor ficaram surpresos. Bem, vamos falar sobre os pontos-chave. Shiraoshi é Poseidon, uma das 3 armas antigas. Como você vai lidar com isso? Roja olhou para Netuno e os outros enquanto dizia: os reis dos mares são muito poderosos. Esses gigantes podem facilmente destruir uma ilha. Seu poder destrutivo não é inferior ao do Barba Branca. Somando seus grandes números, destruir o mundo não é impossível. Quando Plutão for capaz de destruir as ilhas, os reis dos mares controlados por Poseidon poderão fazer o mesmo facilmente. O poder de Urano é quase desconhecido. Isso é. Netuno estava estranho e não sabia o que fazer. A notícia de Shiraoshi ser Poseidon foi ocultada. Mas agora toda a ilha sabia disso e mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro também saberia. Eles não conseguiam lidar com um único Ord Jones, muito menos lidar com as principais forças do mundo. Foi muito difícil manter Shiraoshi, mas é impossível entregá-la. Shiraoshi era filha dele. Como ele pode entregar sua filha? O que você sugere? Um dos ministros viu que Netuno não poderia tomar uma decisão. Apenas olhou cuidadosamente para Roja e perguntou. Roja ergueu os olhos e disse: a localização da Ilha dos Tritões é muito boa. Não fica longe de Chabon de Choto e fica perto do quartel-general da Marinha. Shiraoshi é Poseidon, e não posso simplesmente ficar sentado de braços cruzados quando esse poder está à solta. O incidente anterior me deixou bastante furioso. Se esse poder cair em mãos erradas... O rosto de Roja mostrou um sorriso de escárnio. Embora ele não tivesse medo dos reis dos mares, se os reis dos mares atacassem algum lugar onde ele não estivesse próximo, seria ruim. Como as notícias sobre Shiraoshi não serão contidas, é impossível deixar Shiraoshi sem qualquer proteção. Só ele pode resolver esse problema. Quando ouviram as palavras de Roja, Netuno suspirou de alívio, pois temia que Roja ignorasse isso.
Se ele fizesse isso seria um grande problema. Como Roja estava disposto a lidar com isso seria muito melhor. Mesmo que ele tenha dado condições duras, desde que a Ilha dos Tritões não seja destruída, ele está disposto a aceitar qualquer coisa. Não é impossível que homem-peixe e humano coexistam. Depois de um tempo, a Ilha dos Tritões se move acima do mar. Vou posicionar fuzileiros navais por perto e não interferirei em nada que você faça. Mas se outro acidente acontecer, os fuzileiros navais irão contê-los. Algum problema? Sem problemas, sem problemas. Netuno assentiu repetidas vezes. Ele achava que Roja faria algumas exigências duras, mas se estivesse disposto a não interferir nos direitos de gestão da ilha, também lhes deu o direito de coexistir, o que o surpreendeu. E a última coisa que ele disse parecia implementar que eles iriam interferir no governo da Ilha dos Tritões, mas na verdade, é uma forma de proteção para eles. Quanto à realocação da ilha, Netuno já sugeria isso há muito tempo, mas devido a alguns eventos, não pôde ser implementado. Agora, se os fuzileiros navais estiverem estacionados e os protegerem, não há problema. Quem se atreve a desafiar a autoridade da Marinha hoje? Embora Netuno tenha ficado detido por muitos dias, ele sabia o que aconteceu durante esses dias. O mundo inteiro está tentando aniquilar os piratas. Sem problemas. Roja assentiu e a expressão séria desapareceu, e um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele olhava para a paisagem lá fora e disse: a paisagem é boa na Ilha dos Tritões. Netuno relaxou e sorriu. Já fiz os preparativos para o banquete. Já que você está interessado, por que não dar uma olhada no Palácio Ryugu? Não, eu irei sozinho. Ainda há muitas coisas que você precisa cuidar. Não espere que eu ajude você agora também. Roja olhou para Netuno e deveria entregar isso para a Fugitora resolver. Sem mencionar que a questão da Ilha dos Tritões acabou de se estabilizar e ele estava menos interessado nisso. Depois de conversar um pouco, Roja saiu e vagou para fora do palácio. Enquanto Netuno e os outros não ousaram se opor à opinião de Roja, e Roja também não precisava de nenhum tipo de proteção. Depois de algumas rodadas na ilha, um edifício semelhante a uma fada apareceu na frente de Roja, que era o jardim do Palácio Ryugu. Claro, Roja veio aqui não para ver a bela cena, mas para procurar por Shiraoshi. Ele ainda estava curioso sobre o poder da arma antiga chamada Poseidon porque parecia estar relacionada ao poder da alma. Roja-sama. Shiraoshi, que estava silenciosamente no jardim, parecia feliz enquanto pegava conchas e fazia uma toy com elas. Ela ficou muito tempo sem sair do quarto e foi forçada por Vanderdecken assim que ele saiu. Quando ela viu Roja, um pouco de alegria apareceu em seu rosto. Ele a resgatou de Vanderdecken e ajudou a resgatar seu pai e os outros de Ord, então ela não temia mais Roja. Você não tem medo de mim desta vez? Roja sorriu. Shiraoshi segurou o queixo e sorriu alegremente para Roja. Bem, Roja-sama é uma pessoa legal. Uau! Ele inexplicavelmente conseguiu o cartão de pessoa legal. A boca de Roja se contraiu. Eu não sou uma pessoa legal. Roja corrigiu e pulou na frente de Shiraoshi e disse: não se mova. Quando Shiraoshi ouviu as palavras de Roja, ela não se mexeu. Roja esticou a mão e gentilmente a pressionou entre as sobrancelhas. Mais uma vez ele tentou perceber o poder de Poseidon. Capítulo 353. Intenção de matar. O governo mundial e os dragões celestiais dominaram muitas armas. Elas podem não ser tão fortes quanto as armas antigas, mas não ficaram tão atrás. Roja nunca se interessou por Plutão. Quanto a Poseidon, por ter tido contato com ele, quis saber o que é. Desta vez, como Shiraoshi não tinha nenhuma defesa contra Roja, Roja inspecionou facilmente sua alma. Sob cuidadosa inspeção, Roja descobriu que a alma de Shiraoshi não era tão diferente do normal, ela apenas tinha uma habilidade estranha que residia dentro de sua alma. Foi como a integração de Roja com Seimaboroshi. É claro que, comparado a Seimaboroshi, o poder de Shiraoshi estava longe de ser tão poderoso quanto o de Roja. Roja abriu os olhos e retirou os olhos e acenou levemente para ela. Então este é o mistério por trás de Poseidon. Shiraoshi, vou te fazer uma pergunta. Sim. Os olhos lacrimejantes de Shiraoshi olharam para Roja com curiosidade. Roja fez uma pequena pausa e disse: você tem o poder de uma das 3 armas antigas, o poder de Poseidon. Você quer esse poder? Caso contrário, posso removê-lo de você. Shiraoshi ficou atordoada e revelou sua surpresa ao perguntar: sério? Bem, provavelmente posso fazer isso. Roja assentiu e ao mesmo tempo disse em seu coração: este é Shiraoshi puro, gentil e tímido. Ela não estava ansiosa por poder e não queria o poder de Poseidon. Além disso, ela não era adequada para o poder de Poseidon, e essa identidade pode ameaçá-la pelo resto da vida. Shiraoshi assentiu sem hesitação. Vendo Shiraoshi acenar com a cabeça, Roja olhou cuidadosamente para ela e assentiu enquanto estendia a mão e pressionava sua testa novamente. Uau! Desta vez, Roja usou o poder de Seimaboroshi e tentou devorar o poder de Poseidon à força. Como Roja estava protegendo Shiraoshi, ela não foi afetada por isso. O poder de Poseidon lutava constantemente enquanto tentava resistir ao poder de Roja. Roja sentiu a resistência e bufou. Ele usou mais poder e o devorou à força e, em seguida, recuperou sua Heiatsu. Depois de devorar o poder de Poseidon, Roja pôde sentir Seimaboroshi ficando mais forte. Embora ele esperasse por isso, ele ainda tinha um sorriso no rosto. Porque ultimamente melhorar seu poder tem sido bastante difícil. Roja-sama, você está bem? Shiraoshi viu Roja retrair a mão e piscou. Está tudo bem. Roja fechou ligeiramente os olhos e os abriu novamente. Ele acenou com a cabeça para Shiraoshi e sorriu. Como você se sente? Nada mudou, mas pareço com um pouco de sono. Depois disso, Shiraoshi se sentiu cansada e não pôde deixar de bocejar. Então, de repente, ela caiu na frente de Roja e adormeceu. Isso era esperado. Neste momento, Shiraoshi era tão fofa que as palavras não conseguem descrevê-la. Roja pegou Shiraoshi que caiu sobre seus ombros e olhou para ela enquanto sorria gentilmente. Seja feliz, princesa sereia. Isso é o que você mais queria.
Depois de dizer a Netuno que Shiraoshi não tem mais o poder de Poseidon, Roja deixou a Ilha dos Tritões e voltou para a sede. Ele estava preparado para enviar Fugitora para lidar com os assuntos da Ilha dos Tritões. Mas ao voltar, ouviu notícias que o enfureceram. Uau! A identidade de Hancock, como vazou? A expressão de Roja estava cheia de ira e o copo em suas mãos quebrou. Fugitora ficou na frente de Roja e explicou brevemente. A causa foi a irmã de Hancock, Sandersonia, que teve sua marca amaldiçoada vista enquanto estava em uma batalha com alguns dos asseclas do dragão celestial e não conseguiu cobri-la a tempo, o que fez com que a notícia se espalhasse rapidamente pelo mundo. Logo alguém chegou à conclusão de que as 3 irmãs tinham essa marca. Então, o dragão celestial percebeu que Hancock e suas irmãs eram escravas que foram libertadas por Fisher Tiger há uma década. A próxima coisa, o dragão celestial rugiu em Mary Geoise para trazer Hancock de volta para eles. Então é por isso que eles enviaram o CP0 para a Amazon Lily? Roja disse calmamente. Embora parecesse não haver raiva em sua voz, a atmosfera ao redor deles era reprimida como se estivessem no inferno. A relação entre Roja e Hancock não era segredo na sede, pois muitas vezes ele ia até a Amazon Lily sem cobrir nada. Embora a identidade de Hancock como imperatriz pirata não fosse gloriosa, ela era a mulher mais bonita do mundo. Isso foi considerado um romance entre os dois e todos sorriram ao falar sobre isso. Então, quando a marinha recebeu a ordem para trazer Hancock de volta, Aokiji estava de licença porque queria férias. Quanto a Kizaru, ele disse que estava doente e não poderia ir ao mar por algum tempo. Que piada! Embora eles não soubessem que tipo de relacionamento Roja e Hancock tinham, ele não queria pisar numa mina. Os almirantes não fizeram isso e os anciões não eram estúpidos. Eles certamente sabiam que havia um problema, mas ainda assim optaram por atacar a Amazon Lily e enviaram o CP0. Fugitora respirou fundo e disse, você tem que pensar sobre isso. Embora o povo da Amazon Lily não tenha sido pirata por muito tempo, eles ainda tinham uma história sombria, afinal. Se a nova intervenção de vocês vazar, sua reputação pode. Roja queria lidar com o dragão celestial e Fugitora sabia disso. Isso era o mesmo que ser inimigo do governo mundial. A reputação de Roja tornou o governo mundial incapaz de tomar qualquer medida contra ele. E isto foi algo que o governo mundial fez deliberadamente. Assim que Roja desse o primeiro passo, o governo mundial usaria isso diretamente contra ele, e sua reputação seria bastante prejudicada. Até então, eles teriam um motivo para atacar Roja. Mas depois que Roja ouviu as palavras de Fugitora, ele olhou profundamente para ele e de repente deu um passo à frente. A roupa preta e branca de um Shinigami apareceu e Roja voou de repente. Por 800 anos. Eles ficaram sentados em suas posições por muito tempo, então esqueceram o que significa medo. Estrondo. Uma figura cruzou o céu e foi em direção ao mar. Neste momento, incontáveis olhos olharam para a figura no céu com espanto, pois a intenção de matar que emanava dele era sufocante. Alguém definitivamente vai morrer. Capítulo 354, Mate. A Amazon Lily, que normalmente era pacífica, tinha fumaça subindo por todo lugar. Depois que a identidade de Hancock foi revelada ao mundo, as forças na ilha foram divididas em duas. Um apoiava Hancock e o outro achava que Hancock não era digno de ser a imperatriz. Na disputa entre as duas facções apareceu o CP0 que fez as duas facções pararem e optarem por defender primeiro. Pare com a luta desnecessária. Quando você escapou do Mary Geoise, você não passou de um escravo fugitivo. Um dos membros do CP0 usava uma máscara e seu tom parecia um pouco antigo enquanto lutava contra Hancock. A participação dos membros do CP9 no CP0 ainda não aconteceu, então quem está atacando agora é a geração anterior do CP0. Estrondo. Hancock deu um chute que bloqueou a arma do CP0. Hancock cerrou os dentes e disse, vai embora. Ninguém pode me derrotar aqui. O CP0 bufou. Como escravo, você ousa fugir. Ninguém neste mundo pode te salvar, apenas desista. Hancock respirou fundo e olhou friamente para eles, depois continuou seus ataques. O líder do CP0 era forte. Era tão forte quanto um almirante. Felizmente, depois de treinar com Roja, Hancock ficou mais forte do que antes e conseguiu segurar um almirante por um tempo. Mas você não pode dizer o mesmo dos outros. As irmãs de Hancock se uniram aos guerreiros e lutaram com os demais membros do CP0. Dessa forma, a ilha cairá mais cedo ou mais tarde. Você não é ruim, mas acha que seus subordinados são como você? O líder do CP0 não conseguiu vencer Hancock, e por causa do charme dela ele teve dificuldade em manter a mente clara, então começou a falar tentando distraí-la. Assim que o líder falou, Hancock ouviu um grito e olhou para trás para ver sua irmã já derrotada. Uau! O líder do CP0 aproveitou a oportunidade e atacou Hancock, que recuou após evitar com dificuldade este ataque. Você acha que pode derrotar o povo desta imperatriz? Você deveria se preocupar primeiro com você mesmo. Saia do meu caminho. Nesse momento, Baba apareceu e salvou Sandersonia e equilibrou a situação por um tempo. Eles cairão mais cedo ou mais tarde nesse ritmo. A única pessoa que poderia salvar a ilha neste momento é Roja. Mas Roja virá? Niombea não tinha certeza, porque se Roja ajudasse estaria traindo o governo mundial. E o governo mundial não ficaria parado se o fizesse. Eles aproveitariam a oportunidade para suprimir o prestígio de Roja e recuperar o controle sobre a marinha. A batalha continuou e a situação não estava a favor da Amazon Lily. O líder do CP0 não permitiu que Hancock ajudasse os guerreiros para que pudesse derrotá-la no final. Hancock conseguiu segurar a líder, mas os outros membros não eram fracos, então ela estava em uma situação desfavorável. Ei! Vendo Hancock prestes a perder, o líder do CP0 disse brincando. Quem pensava que a beleza número 1 era uma escrava fugitiva? Ele estava zombando com olhos cheios de desprezo. O membro do CP0 ao lado dele era o mesmo. Ele desprezava Hancock e a desprezava.
Nesse momento, Hancock olhou para trás sem jeito e deu alguns passos para trás. Os dois olharam para ela de forma estranha, mas no momento seguinte, os rostos de ambos mudaram quando olharam para trás. Ao longe, uma figura podia ser vista voando em direção a eles cheia de intenção assassina. Enquanto a figura se movia, o mar abaixo dela se transformava em gelo. Roja estava aqui. Nesse momento, todas as pessoas do lírio amazônico olharam para isso com choque nos olhos. Os poucos membros do CP0 próximos à borda da ilha se entreolharam e puderam ver o medo nos rostos uns dos outros. Um deles respirou fundo e gritou para Roja, espada fantasma. Por que você está aqui? Matar. O rosto de Roja estava frio, ele de repente pousou na ilha. Sua mão brilhou e alguns membros do CP0 se transformaram em gelo e depois desmaiaram. As pessoas do CP0 olharam para isso e respiraram fundo de medo. Eles conheciam a história de Inside e vieram aqui para prender Roja, mas não esperavam que Roja realmente não se importasse com sua identidade. Para Hancock, ele ousou destruir completamente a face do governo mundial e matar o CP0 em público. O membro do CP0 com suor frio escorrendo pela testa não pôde deixar de gritar com culpa para Roja. Você sabe o que está fazendo? Barulhento. Roja disse indiferentemente e acenou com a espada. Ondulações no ar se espalharam e a terra rachou. Os membros do PC viram o golpe da espada e antes que percebessem, ele desabou. O CP0 na frente de Roja eram como formigas. Espada fantasma. Você é um almirante. Ousa desafiar o governo mundial e os dragões celestiais por um escravo? O líder do CP0 viu Roja matando os membros do CP0 e suor frio escorria de sua testa enquanto ele cerrava os dentes. Você está errado. Não sou eu quem está desafiando você, mas é você quem está me desafiando. Roja olhou para ele com frieza e disse, outra coisa, Hancock não é uma escrava e ninguém deveria ousar ofendê-la. Roja não sabia se essa cena estava sendo transmitida aos mais velhos ou não, mas ficou indiferente. Sua voz estava cheia de raiva enquanto ele brandia a espada. Uau! Os olhos do líder do CP0 se encolheram porque não conseguiu evitar que a espada caísse em sua cabeça. Ele morreu sob o golpe de espada e o sangue encheu o chão. Capítulo 355. Anciãos saiam. A batalha no lírio amazônico diminuiu gradualmente. As irmãs de Hancock e os guerreiros olharam para Roja com gratidão à distância. Os olhos de Niombea brilhavam, mas ela estava um pouco nervosa. Ela sabia que Roja vindo aqui significa que ele acabou de trair o governo mundial. Ele decidirá dominar o mundo. É o poder pessoal ou é o poder militar que governou o mundo durante 800 anos? Sob a vigilância de inúmeras pessoas, Roja olhou para Hancock com um sorriso suave e estendeu a mão sobre o cabelo levemente bagunçado. Vou encontrar alguém para cuidar disso. Você vem comigo ou está esperando aqui? Eu estou indo com você. Hancock respondeu suavemente enquanto olhava para Roja. Ela se sentiu abençoada como se este fosse o momento mais feliz de sua vida. Vamos. Roja sorriu, pegou a mão dela e se afastou. Sem precisar de barco, os dois caminharam pelo mar congelado. Atrás deles, as pessoas da Amazolilha olharam para isso com alívio. Só quando eles estavam bem distantes alguém reagiu. Imi-sama. Roja-sama. Onde você está indo? Alguém não pôde deixar de gritar, mas Roja e Hancock já estavam longe. Não há necessidade de gritar. Niombea caminhou com seu bastão de cobra enquanto dizia. Eles foram desafiar o governo mundial que não tremeu nos últimos 800 anos. No centro do mundo, Mary Geoise, que é o local onde o governo mundial residiu durante 800 anos e mesmo nas eras mais caóticas, nunca foi abalado. Dentro de um prédio, os 5 anciãos reuniram-se em torno de uma mesa. Ele começou. Bom, desta vez a marinha não terá tantas pessoas do seu lado. Embora ainda tenhamos dificuldade em comandar os fuzileiros navais, seria difícil para ele comandá-los para nos atacar agora. Os rostos dos mais velhos estavam frios. Um deles segurou um vídeo Dendem Mushi e levantou-se dizendo, leve esta imagem aos fuzileiros navais e ordene a remoção de seu posto de almirante. Estou com isso. Sim, é hora de fazer isso. Todos eles conversavam friamente, pois queriam recuperar o controle sobre a marinha e destruir Roja, que interferia em seu governo. Depois que a ordem foi emitida, um dos anciãos com uma espada na mão disse, embora possamos removê-lo de sua posição, seu poder é muito forte e é uma ameaça. Como está a preparação para isso? Os dragões celestiais já concordaram, pois Roja é seu inimigo. Isso é bom. A ordem dos mais velhos alcançou rapidamente a sede, mas a velocidade de execução da ordem foi muito lenta, mais lenta do que eles imaginavam. Eles encontraram resistência de Garp, Aokiji e Fujitora. Mesmo depois de algum tempo, o pedido ainda não foi processado. E enquanto os mais velhos aguardavam o relatório, ao longe, 2 figuras caminhavam lado a lado no ar. Onde quer que eles passassem, o mar abaixo deles se transformava em gelo. O céu começou a escurecer e a temperatura começou a ficar cada vez mais baixa. Depois de algum tempo, quando Mary Geoise estava à vista deles, Roja disse, espere por mim aqui. Ok. Hancock assentiu levemente e sorriu para ele. Roja olhou para Mary Geoise e seus olhos mudaram do olhar suave anterior para um olhar frio. Como se a primavera se transformasse em inverno, a temperatura caiu a um nível assustador. 5 anciãos saiam. O som se espalhou por Mary Geoise como um trovão, e quando o som caiu, uma pressão horrível se espalhou por todo o lugar. Inúmeras janelas quebraram com a onda sonora. Por 800 anos, Mary Geoise esteve em paz e agora, por causa das palavras de Roja, tudo se transformou em uma bagunça, como se a ira de Deus caísse sobre eles. O rosto dos 5 anciãos mudou repentinamente, Roja chegou mais rápido do que eles pensavam. Eles ainda não se mexeram e Roja estava aqui. Sim, espada do almirante da Marinha Fantasma. O que ele está fazendo? Inúmeros oficiais ficaram horrorizados. As pessoas saíram e aqueles que eram leais aos 5 anciãos olharam friamente para Roja e gritaram. Espada fantasma. Que arrogância, como você ousa vir e gritar para os 5 anciãos?
Estrondo. Antes de terminar a frase, Roja olhou para ele e uma pressão horrível caiu sobre ele. Ele caiu no chão e seu corpo se desfez, tirando sua vida. Vendo isso, os funcionários do governo mundial ficaram assustados e seus rostos empalideceram. Roja se atreveu a matar em Mary Geoise. Um oficial de alto escalão mostrou uma raiva sem precedentes enquanto se levantava e gritava com Roja. Você sabe onde está? Como você ousa? Estrondo. Como antes, sem esperar que ele terminasse a frase, uma frieza horrível se espalhou e o oficial se transformou em uma escultura de gelo, depois quebrou e se espalhou ao vento. Quem mais? O olhar de Roja varreu os funcionários do governo mundial, deixando-os atordoados. Eles sentiram um arrepio nas costas porque não ousaram olhar para Roja. Eles não têm dúvidas de que se falarem morrerão sem saber como. Roja olhou para eles de cima, de repente olhou para o prédio do governo mundial e acenou com a espada. Quero ver até quando você quer se esconder. Uau! A espada foi direto para o prédio do governo mundial. Bang! Sob o olhar de inúmeras pessoas, o edifício que permaneceu em pé por 800 anos foi cortado ao meio por Roja. Alguns funcionários fracos ficaram com tanto medo que caíram no chão e com os rostos cheios de medo. Este é o dia do fim desse reinado de 800 anos. Capítulo 356. Liberação de gelo e fogo. Estrondo. O prédio do governo mundial, que foi destruído pela metade por Roja, desabou, e inúmeros funcionários gritaram e correram descontroladamente para longe. Neste momento, poucos rugidos soaram do prédio em colapso, e 6 figuras dispararam e ficaram na frente de Roja. Para realmente ousar destruir o prédio do governo mundial. Os 5 anciãos ficaram furiosos enquanto olhavam para o prédio e um deles não pôde deixar de gritar com Roja. Os outros 4 ficaram ao lado do outro com uma expressão feia no rosto. Além dos 5 anciãos, o 6º homem era o comandante-chefe do governo mundial, olhando friamente para Roja. Você finalmente saiu? Achei que você ainda queria se esconder lá. Roja zombou e disse, é confortável ser o cão dos dragões celestiais? Presunçoso. Ao ouvir a voz de Roja, os anciões ficaram ainda mais irritados e um deles liberou sua intenção de matar quando sua figura brilhou de repente. Roja bufou. Seu Kimbushoku já estava no último estágio, ele podia prever o futuro e não mostrou nenhuma expressão enquanto balançava a espada de volta. Uau! Quando os anciãos apareceram novamente, ele estava na posição da espada de Roja, não hesitou em usar sua habilidade novamente e desapareceu novamente. Paramecia Fruit do sistema espacial. Você ganhou uma habilidade de teletransporte? Roja bufou e bateu a espada no chão abaixo dele, nos 4 anciãos e também no Kong. Pegue isso. Os 5 gritaram em uníssono enquanto cada um deles usava sua habilidade para bloquear o ataque. Roja não usou apenas um ataque normal de espada, ele também usou o gelo em seu ataque. Os mais velhos conseguiram bloquear o ataque, mas a força fria ainda os fez estremecer. Você acha que só você pode controlar tudo? O mais velho segurando uma espada avançou para Roja e ao mesmo tempo acenou com a espada. Um ataque gigante de energia de espada caiu sobre Roja. Ele estava no nível de um grande mestre da espada. Em seguida, outro ancião de repente teve suas roupas quebradas e uma luz apareceu em seu corpo, ele se transformou em um demônio como Magalhães. Ele cerrou as mãos e lançou uma bola de energia negra para Roja. Fruta Zoan, forma demoníaca. Estrondo. A espada e a energia negra caíram de repente, causando uma explosão devastadora, a ilha inteira pareceu desmoronar. A força dos mais velhos não era a mesma, mas o mais fraco poderia competir com um almirante. Aquele que usa o teleporte é ainda mais difícil de lidar. Essa formação é ainda mais assustadora que a do Yonkou. Alguns funcionários morreram diretamente devido a este ataque, enquanto outros tentavam desesperadamente fugir com os rostos cheios de tristeza e medo. E neste momento, uma voz soou friamente das ruínas. Você só tem esse poder? Uau! Uma força fria se espalhou de repente, e a terra rachou e ficou cheia de gelo. O gelo continuou a se espalhar até transformar Mary Geoise em um campo de gelo. Roja deu um passo enquanto segurava Senmaboroshi, e um impulso horrível atingiu os 5 anciãos e Kong. Ele está completamente ileso? Vendo Roja completamente bem mesmo depois de seus ataques, os 5 anciãos respiraram fundo e frio. Embora eles tenham visto o poder de Roja na guerra, eles não viram Roja e não perceberam o quão poderoso ele era. Ataquem juntos, um dos mais velhos disse, e todos começaram a trabalhar juntos. Até mesmo o mais velho que tinha a fruta do teletransporte e estava escondido antes estava tentando atacar Roja. Estrondo. Estrondo. Quão fortes são o almirante e o Yonkou? Quase neste momento, a ilha tremeu e nuvens escuras se acumularam no céu. Do meio da ilha, a terra desabou. Numerosos dragões celestiais que foram escoltados pelo membro do CP e considerados deuses estavam assistindo a esta cena. Depois de um rugido alto, os anciãos olharam nervosos para o centro das ruínas. Dentro das ruínas, 2 golpes de espada foram disparados em forma de cruz fazendo a poeira desaparecer. A figura de Roja emergiu novamente enquanto usava o traje de Shinigami sem nenhum sinal de qualquer dano nele. Parece que você está realmente se esforçando e usando toda a sua força. Os olhos de Roja estavam frios e cheios de arrogância. De repente ele parou de usar Daiguren Yorimaru e Aka no Togami e segurou Senmaboroshi com as 2 mãos. Uau! Depois de um momento, Senmaboroshi pareceu derreter e se dividir ao meio e se transformar em 2 espadas idênticas, uma na mão direita de Roja e outra na esquerda. Ele segurou as espadas em forma de cruz e disse, tudo no mundo vire cinzas, Ryujinjaka. Uau! A espada em sua mão esquerda de repente mudou para uma cor vermelha dourada e um fogo sem fim surgiu ao lado de Roja. Então ele disse novamente,
Bankai, Aka no Togami. Ondas frias repentinamente varreram seu lado direito e em um instante, seu lado direito estava cheio de gelo enquanto o esquerdo estava cheio de fogo. Este é o poder que Roja pensou após a guerra. Usar fogo e gelo ao mesmo tempo era cansativo, mesmo que ele o tivesse completado. À sua esquerda estava o inferno e à sua direita havia um campo cheio de gelo. Roja estava no centro como um deus controlando tudo. Nitoryu, corte cruzado. Uau! A espada flamejante cortou verticalmente enquanto parecia cortar o céu em seu caminho enquanto a espada de gelo cortava horizontalmente enquanto transformava tudo em seu caminho em gelo. Quando os 5 anciãos viram esta cena ficaram maravilhados. Diante deste ataque sentiram que não conseguiriam detê-lo. Bloqueie. O ancião com o teletransporte desapareceu diretamente, e os outros 4 uniram forças com Kong e usaram todo o seu poder tentando resistir a este ataque. O ataque de Roja pode ser bloqueado tão facilmente? No centro da cruz, fogo e gelo pareciam se fundir e formar um poder ainda mais aterrorizante que o anterior. Estrondo. Sob este ataque, os 4 anciãos junto com Kong foram derrotados. Os corpos dos mais velhos de repente sentiram frio e depois de um tempo, quebraram com o calor. Seus corpos não conseguiam suportar o poder do frio e do calor extremos. A pele deles rachava e o sangue fluía constantemente. Com apenas um movimento, 4 anciãos e Kong foram derrotados. Essa cena fez com que os oficiais que escapassem parecessem monótonos. Eles sentiram suas mentes gritando e seus olhos estavam prestes a cair no chão. Capítulo 357. Plutão? Os anciãos e Kong pensaram muito sobre como lidar com o poder de Roja que matou Kaido e Barba Branca, mas falharam. Agora mesmo, Roja nem usou esse poder e eles ainda não conseguiram resistir. Neste momento, uau! O 5º ancião que usou o teleporte para escapar viu quão difícil era lidar com Roja, então ele silenciosamente atacou Hancock do lado de fora de Mary Geoise. Roja viu isso usando seu Kimbun Shokuaki, ele já capturou sua ação antecipadamente. Cortejando a morte. Os olhos de Roja brilharam friamente e sua intenção assassina disparou para o céu enquanto ele agitava sua espada. Uau! O ancião que acabará de se teletransportar ao lado de Hancock, antes que pudesse atacar, a espada de Roja já o atacou. Ele não hesitou em desistir de atacar Hancock e desapareceu novamente. Depois de aparecer novamente, ele estava ao lado de Roja e queria atacá-lo furtivamente. Você realmente pensou que eu não posso saber o que você está fazendo? Os olhos de Roja estavam cheios de intenção assassina enquanto sua mão direita apertava Senmaboroshi. A espada tremeu como se tornasse ilusória. Roja acenou com a espada de volta. Uau! O mais velho desapareceu novamente. Mas desta vez, Roja zombou e atacou Senmaboroshi diretamente em uma direção e de repente perfurou o vazio. O que? Um grito foi ouvido vindo do vazio, e a figura do mais velho apareceu novamente e caiu diretamente no chão, e seu peito foi perfurado pela espada e sangue jorrou de seu ferimento. Isto é impossível. Sua habilidade era teleporte. É semelhante à fruta da porta, mas mais forte. A porta abre espaço em qualquer lugar permitindo que as pessoas entrem em um espaço diferente e sua habilidade não lhe permite carregar outras pessoas. Mas ele pode se teletransportar livremente entre esse espaço e o real. Com esta habilidade, a menos que alguém use Kimbun Shoku ao extremo e preveja o futuro, ele pode evitar seu ataque furtivo. Ou alguém que não tenha medo de ataque furtivo. Ninguém poderia contra-atacar essa habilidade. O Kimbun Shokuaki de Roja estava no extremo e ele podia prever o futuro. Atacar Roja seria difícil, mas ele nunca pensou que Roja pudesse atacá-lo enquanto estivesse no vazio. Nada é impossível. Roja olhou para o mais velho e disse com indiferença: você não é o único com habilidade do tipo espaço. Desde que construiu o espaço, Roja tem tentado desenvolvê-lo. Até agora, ele só poderia formar poder espacial em torno de sua espada com a ajuda de seu conhecimento sobre eles. Espinhos vazios. Esta técnica é apenas um protótipo. Desde que se desenvolva ainda mais, ele poderia não apenas cobrir sua espada com poder espacial, mas poderia até criar uma. Tosse. O ancião olhou para Roja e tossiu sangue. Ele foi perfurado por Roja no vazio e embora Roja não tenha usado fogo ou gelo, o dano que recebeu não foi leve. Ele sentiu algo no vazio e evitou um pouco. Se não evitasse aquela espada teria atingido seu coração diretamente. Este é o fim. Os 5 anciãos e Kong foram derrotados por Roja usando apenas alguns movimentos. Roja segurava a espada flamejante à sua esquerda como se estivesse segurando um sol e por outro lado, a espada brilhava com uma luz prateada enquanto ele atacava novamente, ninguém poderia resistir a esse poder. Morrer. Roja deu um passo à frente e a espada foi diretamente para perfurar o mais velho. Ele se atreveu a atacar Hancock, então ele tem que morrer. O mais velho viu isso e quis correr para o vazio, mas mesmo que escapasse, Roja usou espinhos do vazio em sua espada, então não havia como evitar esse ataque. Roja esfaqueou o vazio com sua espada. Uau! O ancião caiu com sangue na testa e olhos relutantes. É sua vez. Roja olhou friamente para os outros 4 anciãos. Eles não morreram antes e Roja sabia disso. Desta vez o mais velho tentou resistir, mas neste momento eles olharam para o céu ao mesmo tempo com alegria. Você acha que pode derrubar o governo mundial? Não fique tão feliz ainda. Os 4 anciãos olharam para Roja novamente e gritaram. Rugido. Assim que falaram, um som se espalhou por toda a ilha e a terra pareceu gritar. Uma enorme cabeça apareceu de repente por trás das nuvens e uma enorme sombra negra apareceu. Dragão? O oficial do governo mundial olhou para a enorme sombra negra e seus rostos mudaram. Hancock olhou para Roja, que esmagou os mais velhos facilmente com um olhar relaxado, mas quando a enorme sombra apareceu, seu rosto mudou. Isso é. Sentindo o poder da sombra negra, Hancock não pôde deixar de ficar nervoso. Este é o seu último truque? Roja olhou para a enorme sombra no ar. Seu corpo estava cheio de estranhos padrões demoníacos. O mundo tem dragões. Até mesmo Vegapunk pode criar um artificialmente. Apareceu antes na história.
Mas Roja sabia que a atmosfera em torno deste dragão não era como qualquer outra coisa. Este é provavelmente o mesmo que o elefante Zou, sobreviveu por milhares de anos e talvez seja uma das 3 armas antigas lendárias. Rugido. Um rugido devastador veio de cima. O dragão parecia ter o poder de destruir o mundo. Ele abriu a boca diretamente e soprou chamas em direção a Roja. O céu pareceu cair enquanto o dragão se movia. O poder contido nessas chamas provavelmente poderia destruir tudo neste mundo. Roja. Hancock olhou para a cena e não pôde deixar de gritar o nome de Roja nervosamente. Diante desse golpe devastador, Roja não teve medo, ele cruzou a espada e atacou o sopro do dragão. Estrondo. A terra tremeu em todas as direções, e os poucos edifícios que permaneceram de pé em Mary Geoise foram destruídos pela colisão desses 2 ataques. As nuvens escuras se dispersaram e toda a ilha pareceu tremer, e enormes ondas se formaram por todo o mar. Capítulo 358. Decepção. O vazio tremeu e rugiu continuamente. Hancock observou nervosamente o centro da colisão enquanto mordia os dentes enquanto resistia à ideia de correr porque sabia que seria inútil. Os anciãos e os outros feridos apoiaram-se mutuamente para recuar enquanto cada um deles olhava friamente para a casa de Roja. Estrondo. Outra explosão devastadora soou quando o sopro do dragão branco desapareceu. O terreno da ilha foi completamente arruinado. O lado esquerdo estava envolto em chamas vermelhas e douradas, enquanto o outro lado estava extremamente frio, como se estivesse congelado há milhares de anos. No centro disso, Roja estava segurando suas espadas enquanto olhava para o dragão no céu. Sua respiração estava um pouco rápida, mas ele não tinha nenhum ferimento no corpo. Ele bufou com uma cara fria. Este é Plutão? Se for, então deveria ser destruído, pois era o trunfo do governo mundial. Uau! Roja se aproximou e voou e brandiu suas espadas. Nitoril. Destruição extrema. Este ataque se encheu de poder destrutivo enquanto se dirigia em direção ao dragão. As 2 forças se envolveram enquanto avançavam. Rugido. O dragão rugiu ao sentir a ameaça. Voou alto enquanto tentava evitar o ataque, mas ainda não conseguiu evitá-lo. Estrondo. Sob este ataque, o dragão rugiu de dor enquanto queria vingança contra Roja. Suas escamas eram duras, mas ainda assim foram destruídas por este ataque que o deixou extremamente irritado. Rugido. Ele correu para Roja com suas garras querendo despedaçá-lo. Roja já sabia disso quando viu com seu Aqui. Ele evitou suas garras e ao mesmo tempo disparou sobre sua cabeça e cortou. Espinhos do vazio. Uau! As escamas do dragão eram duras, podiam até resistir ao ataque do fogo e do gelo separadamente, mas não conseguiam parar os espinhos vazios de Roja. Mas neste momento os mais velhos zombaram. Ingênuo! Você acha que pode lidar com isso tão facilmente? Quase ao mesmo tempo em que falavam, a espada que perfurava o dragão foi repelida e Roja teve que recuar. Essa ferida não pareceu afetá-la, pois cicatrizou diretamente. Vendo isso, os olhos de Roja brilharam. Esta poderosa defesa e regeneração parecia estar no mesmo nível de Kaido. Rugido. O dragão rugiu enquanto usava a respiração novamente. Depois de evitá-lo, Roja confrontou as garras do dragão que avançaram sobre ele. O corpo do dragão era enorme, mas extremamente rápido. Estrondo. 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 A batalha entre um dragão e um humano fez a terra tremer a cada golpe. Neste momento, não muito longe de Mary Geoise, o primo de Roja, Monk.D. Dragon, estava se movendo em direção à ilha. Mas ele olhou de longe com os seus quadros do exército revolucionário atrás dele. Que tipo de batalha é essa? Alguém engoliu em seco e sentiu o coração tremer após cada colisão. Incrível! Líder é Plutão, uma das 3 armas antigas? Ao ouvir isso, Dragon olhou para eles e balançou a cabeça. Não, eu não sei. Mas seu poder é definitivamente comparável ao deles. E Roja confrontando-o está totalmente longe de ser um humano normal. Ao ouvir Dragon, as pessoas ficaram chocadas ao olharem para a ilha. Na verdade, é extremamente poderoso e Roja, o humano, estava lutando contra ele até parar. Que monstro! Não apenas o exército revolucionário, as coisas em Mary Geoise espalhadas por todo o mundo. É impossível fazer uma transmissão ao vivo, mas a força da colisão pode ser sentida de longe. A Guerra dos Melhores só encerrou uma era de 22 anos de pirataria, mas desta vez, uma era de 800 anos chegaria ao fim nas mãos de Roja. A Batalha do Mundo, uma batalha para determinar o futuro do mundo inteiro, foi assim que as pessoas a chamaram mais tarde. Nesta batalha, se o governo mundial continua a governar o mundo ou se uma pessoa se volta para Deus, ignorando tudo em seu caminho. Estrondo. Estrondo. O rugido continuou fazendo o coração das pessoas esfriar. Roja segurava cada espada em suas mãos e lutava com o dragão branco no céu enquanto a terra abaixo deles continuava a rachar. As escamas do dragão eram muito fortes, até as lâminas de Roja só podiam ser repelidas. Mesmo atacar com espinhos vazios não seria capaz de matar o dragão. Os mais velhos olharam para esta cena com um sorriso de escárnio. É impossível para um humano derrotar este dragão. Ficou no auge. Era como um deus, eles respeitavam os dragões celestiais por causa desse poder que estava em suas mãos. Não importa o quão forte você seja, nenhum humano pode vencê-lo. Na visão dos mais velhos, Roja não poderia matar este dragão, e mesmo que quisesse escapar, o dragão também era rápido e não permitiria isso. Neste momento, Roja, que estava lutando com o dragão, finalmente falou desapontado. Está completamente controlado? Parece que não vou conseguir transformá-lo em minha montaria. A voz de Roja fez todas as pessoas caírem. Ele está brincando? Especialmente os mais velhos que não esperavam que Roja dissesse tal coisa. Ele está louco? Em um momento como este, ele ainda quer conquistar o dragão e torná-lo sua montaria? Inúmeras pessoas ficaram chocadas porque não sabiam mais o que dizer.
Capítulo 359. A Nova Era. No momento seguinte, o olhar de decepção no rosto de Roja se transformou em indiferença. Esqueça. Quando Roja balançou a cabeça, um impulso horrível surgiu e de repente o mundo pareceu balançar. O dragão pareceu sentir a ameaça e fez um ataque de sopro para impedi-lo de se mover. No entanto, Roja permaneceu em seu lugar com indiferença. As espadas retornaram à sua cor original e se fundiram, retornando novamente a uma espada. Uau! A espada parecia estar cheia de destruição quando uma fissura no espaço se formou de repente. Neste momento, Roja acenou com a espada. Jetsuga. Akai. Ele estava usando o Ryujin Jaka com Jetsuga Tensho, o que fez o poder destrutivo sair da espada. Uau! O poder desse ataque não foi de 3 lançamentos, é parecido, mas é difícil de descrever. Você só poderia saber o que é pelo nome, Akai. O ataque colidiu com o sopro do dragão. Num instante o sopro desapareceu sem resistência e o ataque atingiu o corpo do dragão. Uau! As escamas do dragão sob este ataque foram destruídas quando o poder destrutivo invadiu seu corpo. Após uma leve pose, o corpo do dragão explodiu. Bang! Um som alto e um enorme cogumelo de fumaça subiram ao céu. O dragão branco deixou de existir após este ataque. Olhando para isso, todas as pessoas que assistiam, incluindo os mais velhos, sentiram-se entorpecidas. Eles não conseguiam mais sentir nada. Escapar. Mesmo os mais velhos que estavam no topo do mundo não puderam deixar de sentir medo e quiseram recuar instintivamente. A figura de Roja flutuou no céu enquanto ele olhava indiferente para os mais velhos. Primeiro ele fez Senmaboroshi voltar ao normal e então disse, Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. E depois disso ele disse, Bankai, Aka no Togami. E finalmente Bankai, Daigurin Yorimaru. Quando a voz de Roja caiu, um campo extremamente frio se espalhou por todo lugar. 3 bancais, campo extremamente frio. Os mais velhos pararam em seus lugares como se o tempo tivesse parado, um olhar horrorizado apareceu em seus olhos porque não conseguiam mais se mover. Roja ergueu a mão e as figuras dos anciões de repente desabaram no gelo. Os mais velhos, todos eles morreram. Muitas pessoas olharam para isso com choque e dormência. Hoje, 21 de março do ano 1521. Neste dia, o governo mundial que governou durante mais de 800 anos foi completamente destruído. Os dragões celestiais chegaram ao fim e a nova era começou. Em 2 de abril de 1521, foi estabelecido o novo governo mundial. O novo governo mundial tinha Cobra como presidente, e Fujitora tornou-se o almirante da frota, enquanto Dragon era agora o chefe da agência de inteligência do governo mundial. Ninguém levantou qualquer objeção ao comando de Roja e Roja não manteve mais posição. Mas todos no mundo sabiam que ele é o dono do mundo. Existe um deus neste mundo? Se houver, então seria Ghost Sword Roja. No ano de 1522, qualquer governante de uma ilha poderia participar da Conferência Governamental Mundial. No mesmo ano, Luffy alcançou Raftel e completou seu sonho enquanto Ace no mesmo ano alcançou Raftel depois de Luffy. Acima das nuvens, um templo foi construído em uma ilha no céu. Algumas pessoas passaram pelo templo e saudaram respeitosamente, pois a existência que saía de lá era algo reverenciado e adorado por eles. Em um pátio dentro do templo, Roja estava vestindo um manto branco solto, com as mãos atrás das costas enquanto olhava profundamente para o céu. O que você está pensando? Hancock veio de trás de Roja vestindo um Shellgson. Roja olhou para ela e disse, eu estava pensando em quando deveria partir. Ao dizer isso, Roja não pôde deixar de estender a mão e tocar o lindo rosto de Hancock, revelando um sorriso gentil. Hancock deixou Roja acariciá-la um pouco e encostou-se nele enquanto ela sussurrava timidamente, milímetro. Hancock sabia o que Roja quis dizer com ir embora. Enquanto ela viajava com Roja ao redor do mundo, Roja lhe contou muitas coisas. Comparado a estar curioso sobre o que ele disse a ela, o que era importante para ela era estar ao seu lado. Escute-me. Oi? Olhando para a bela mulher em sua mão, o coração de Roja não pôde deixar de balançar enquanto ele gritava com Hancock. Quando chegar a hora, você poderá considerar isso, mas por enquanto temos coisas para fazer. Você está vindo ou não? Hancock corou ao dizer sedutoramente. Somente na frente de Roja ela se comportaria assim, ela era completamente diferente da autoritária. Roja assentiu seriamente. O poder Senmaboroshi originou-se do Zeugokyu que possuem possibilidades ilimitadas de evolução, mas também tinha o desejo de consumir o usuário. Quando Roja estava ansioso por força, isso não se refletiu, mas ele alcançou o pico do mundo, seu aumento de poder não tinha mais sentido para ele, o que fez o desejo de consumir ressurgir. Estava ansioso para continuar a crescer, mas estava integrado com as almas de Roja, o que poderia ser dito que a ansiedade vinha da própria alma de Roja. Roja sabia que talvez precisasse ir para o mundo de Bleas para ficar mais forte. Esta estrada é perigosa. Roja sabia por suas memórias que este poder mundial estava longe de ser comparável ao mundo de Bleas. Seu poder não foi suficiente para cruzar diretamente para tal mundo. Ele pode ter que ir para outro mundo a caminho do descanso. Portanto, ele tentou elevar seu poder ao limite neste mundo antes de partir. Embora fosse extremamente lento melhorar ainda mais, Roja sabia que precisava chegar ao 7º estágio antes de cruzar para outro mundo. Além disso, ele estava estudando a capacidade de construção do espaço para desenvolvê-lo ainda mais. Capítulo 360. Resolvido. Alguns anos depois, Roja estava sentado em frente a uma mesa feita de nuvens brancas. Uma garota estava ao lado dele enquanto servia uma xícara de chá para ele. Hancock não gostava de nenhum homem além de Roja, então todos os atendentes deste lugar eram mulheres. Você pode ir. Sim. Depois que Roja comandou fracamente, a garota com 2 asas nas costas saiu deixando Roja em pensamentos profundos. Roja não estendeu a mão para pegar o copo, apenas levou a mão à boca, e o copo apareceu de repente em sua mão. Este feito simples mostrou o domínio de Roja sobre o elemento espaço.
Nos últimos anos, Roja atualizou Senmaboroshi até o limite da 6ª etapa, e ele estava perto da 7ª etapa. Ele estava a apenas um passo de alcançar esse nível. Como Roja não consegue encontrar nenhum oponente digno neste mundo, então, sem batalhas, sua velocidade de melhoria era muito lenta. Então esse gargalo levaria cerca de uma década para passar, mas isso era um pouco longo demais, e Roja não podia esperar por isso. Quanto à sua habilidade espacial, Roja desenvolveu em 2 direções, uma na transferência espacial e a outra nas habilidades de ataque do sistema espacial. Naturalmente, a transferência espacial não era necessária, mas ele a queria. A pequena façanha de mover o copo para a mão foi a transferência espacial. Quanto aos ataques, Roja usou o mesmo princípio com os espinhos do vazio e fez com que com um golpe pudesse enviar um ataque que abrisse o vazio e fosse invisível a olho nu. O nome deste ataque foi corte espacial. Embora isso exigisse que Roja fizesse tudo, e a rachadura não fosse tão grande, era extremamente poderosa. Está quase na hora de partir. Depois de terminar a xícara de chá, Roja levantou-se e murmurou. A razão pela qual Roja não partiu até agora foi que o vazio do vazio era muito perigoso. Ele próprio não estava com medo, mas não queria que Hancock corresse perigo com ele. E ele não poderia deixar Hancock aqui sozinho. Então depois que ele desenvolveu sua habilidade espacial, ele pode se mover entre os espaços sem nenhum perigo. Mas o problema dele exige coordenadas espaciais precisas. Isso significa que ele ainda precisa chegar ao outro mundo antes de poder voltar ao mundo de One Piece e levar Hancock com ele. Esta é a maneira mais segura que Roja pensou. Embora tivesse certeza, ele poderia levar Hancock com ele com segurança, mas se encontrasse um problema, ele tinha o poder de se proteger, mas não de Hancock. Depois de tomar uma decisão, Roja entrou no corredor e abriu a porta. No quarto, Hancock ainda estava deitado na cama que era feita de nuvens e era muito confortável. Seus olhos estavam fechados com uma expressão cheia de felicidade. Sua postura de dormir não era nada elegante e ela não usava roupas. Mesmo que Roja já tenha visto isso muitas vezes, ele não podia deixar de apreciar o corpo dela toda vez que a via. Bom dia! Roja sorriu e sentou-se. Roja percebeu o movimento e acordou gradualmente. Ela se levantou sem se cobrir e esticou o corpo, fazendo com que todo o seu peito aparecesse diante dos olhos de Roja. Com um olhar malicioso, Hancock olhou para Roja com amor e cumprimentou-o. Embora tenham vivido juntos por vários anos, ela não se sentiu nem um pouco preocupada. Em vez disso, ela se sentiu feliz e satisfeita. Roja olhou para o rosto sonolento de Hancock enquanto arrumava o cabelo bagunçado. Depois de um pouco de intimidade com ela, Roja olhou para ela sério e disse: Hancock, acho que é hora de ir. Agora? Quando ela ouviu Roja, Hancock ficou chocado. Embora eles já tenham conversado sobre esse assunto inúmeras vezes, ao ouvir isso ela se sentiu perdida. Roja olhou para ela e sorriu. Se você não quer que eu vá, eu não irei. Hancock só não respondeu depois de um tempo, enquanto cerrava os dentes, olhou para Roja e disse: Não se preocupe, você vai me buscar quando chegar lá de qualquer maneira, não vai demorar muito. Hancock não tinha medo da separação do tempo, Roja não se atreveu a levá-la através do vazio e ela não se sentiu bem sabendo que Roja iria para um mundo desconhecido. Embora ela soubesse que ele era forte e confiasse nele, o desconhecido muitas vezes dá medo às pessoas. Ok. Roja olhou para Hancock diretamente nos olhos dela e assentiu seriamente. Ele disse solenemente: Não se preocupe, se você encontrar algum perigo aqui, posso voltar a qualquer momento. Se não houver perigo, espere um pouco e eu voltarei para levá-lo de volta. Roja não escondeu sua habilidade de Hancock, então ela sabia que Roja deixou uma marca espacial neste mundo para que ele pudesse voltar a qualquer momento. Então ela pressionou qualquer outro pensamento em sua mente e acenou para Roja e tomou a iniciativa de abraçá-lo. Roja olhou para ela gentilmente e a empurrou na cama. Roja e Hancock não tiveram filhos mesmo depois de alguns anos. Por outro lado, Roja não queria que um filho nascesse de um mortal, então quando eles se tornarem Shinigami, eles poderão ter filhos enquanto forem imortais. Dentro do templo, Roja respirou fundo e segurou Senmaboroshi e fez um rasgo espacial. Ele se espremeu no espaço. O cenário mudou do belo templo para um mundo horrível e cheio de caos. Neste espaço, mesmo que alguém como Kaido viesse aqui, ele seria despedaçado em um instante. Roja não conseguiu resistir ao poder do vazio e mesmo usando seus bancais ele não conseguiria fazer isso também. No entanto, não era impossível se mover, ele tinha habilidade espacial e poderia usá-la para enganar a energia caótica e ajudá-lo a evitar cair em uma fenda. Expandindo seu poder do espaço, o corpo de Roja foi coberto por uma luz branca que fez seu corpo balançar com a energia caótica. Provavelmente é nessa direção. Roja pensou na direção que Senmaboroshi lhe disse. Ele era como um barco dentro de inúmeros redemoinhos. Parecia que ele seria engolido a qualquer momento, mas de alguma forma ele passou por eles. Ele não sabia quanto tempo demorou até sentir que sua energia estava acabando. Ele balançou a cabeça enquanto caminhava apenas cerca de 1/10 da distância em direção ao seu destino. Eu tenho que parar e descansar. Roja estava pronto para encontrar um lugar e descansar. Ele acenou para Senmaboroshi e se esforçou para quebrar o espaço e entrar em algum mundo para descansar. Depois de perceber o lugar onde iria descansar, a figura de Roja se espremeu no mundo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.